tem para oferecer, né? Tá, então vou fazer uma breve introdução. Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo, todo mundo me conhece, mas o pessoal do Instagram talvez não me conheça. Meu nome é Leonardo, eu faço parte da Inato Nova Zelândia e a gente vai dar início a mais um workshop, né, das nossas 3 inteligências, do Acervo Psíquico 1. E brevemente, assim, um pouco sobre a minha história. Eu conheço a Inato desde os meus 16 anos. E lá atrás eu passei por várias coisas mudaram na minha vida, né? Primeiro, o conflito que eu tinha com a minha mãe em casa, eu não sabia o que fazer como profissão na minha vida, então nisso a Inato me ajudou muito, né? Poxa, eu sou programador, eu trabalho com algo que tem a ver comigo, eu resolvi muitos conflitos que tinha com a minha mãe, na época de bater mesmo de frente, eu adolescente em casa, não entendia ela não me entendia, ela de uma inteligência diferente da minha, muito acelerada, ativa, e eu querendo fazer as coisas no meu tempo. E quando a gente conheceu a Inato, foi, nossa, uma transformação imensa pra gente. Então, para mim, a Inato, ela serviu muito no meu relacionamento pessoal, em família e com os meus colegas de trabalho também, né? Porque quem já conhece a Inato, vocês já fizeram um curso, para quem está conhecendo pela primeira vez, vai ver como você vai sair daqui transformado no sentido de se conhecer. Mas eu lá atrás, com 16 anos, não me conhecia, mas também com 16 anos é natural, mas eu já vi pessoas saindo da Inato com 20, 30, 40, 50, 60 anos e dizendo a mesma coisa: poxa, eu vinha me conhecer no curso, ou eu vinha conhecer a pessoa que mora comigo no curso. Né? Então a gente tem a proposta aqui de que você saia daqui olhando mais para si mesmo, para as pessoas à sua volta, com uma outra visão. Né? E para quem vai usar a Inato no sentido profissional, também vai olhar os colegas de trabalho de outro jeito e falar: então essa pessoa funciona assim. Né? Ou até mesmo vai se encontrar: poxa, eu não tenho tanto a ver com isso, mas eu posso ter a ver com outras coisas. Quais são as minhas habilidades e inabilidades naturais? Então a Inato, a proposta daqui, desse workshop, desse conhecimento, é que não seja um curso que tenha um fim. Isso aqui vai para a sua vida. Então de hoje em diante eu desejo a todos vocês um bom conhecimento, né? Uma boa jornada do conhecimento da Inato. Vocês vão ter o privilégio de ter o workshop com o nosso compilador JF, porque no Brasil temos diversas turmas com outros professores, outros profissionais, né, dando o curso. Não é só o JS que dá o curso, né, nem o workshop. Mas então aproveitem, façam perguntas, o JF adora perguntas. E, bom, uma boa jornada do conhecimento para todos nós. Ok, boa tarde pessoal. Então, né, tem aqui algumas 2, 3 pessoas que não conhecem ainda, né, o CEPSIB1, né, e temos 2 pessoas aqui que podem estar falando depois já do CEPSIB1. Então, olha só, o workshop nós vamos falar das 3 inteligências, mas eu, como muita gente aí já nos conhece, e que não nos conhece, eu não sou uma pessoa que eu me programei para saber o que eu vou falar. Vou falar para vocês que estão aqui e aqueles que vão nos assistir depois também, que vão estar aí, né, acompanhando. O que é que nós vamos fazer? Vou pegar agora um gancho com o Léo. O Léo falou que a mãe dele, né, pertence à inteligência ativa, não é? E o Léo pertence à inteligência racional. Olha só. E ele tem uma irmãzinha que pertence à inteligência emocional, que é a caçula. Isso pode haver bastante conflitos. Por quê? Porque cada um de nós, até termos essa descoberta, nós achávamos, até eu mesmo antes de fazer essa descoberta, exatamente há uns 27 anos atrás, eu acreditava naquilo que não existia ainda a internet dessa forma que existe hoje, mas nós acreditávamos em 2 modelos que eram falados na época, né, há 30 anos atrás, se falavam com 2 modelos. E um modelo que caiu, é uma pena que muitos países ainda, mas no próprio Estados Unidos, na Inglaterra, em países que eu já tive a oportunidade de trabalhar e fazer alguma coisa, esse mito do coeficiente de inteligência foi algo que foi algo muito ruim, porque as pessoas da inteligência emocional e ativa, elas eram colocadas, quando ia fazer um teste de coeficiente de inteligência, elas não tiravam uma nota tão grande, mas elas estavam fazendo a diferença, enquanto aqueles tiravam uma nota muito grande, no coeficiente de inteligência da inteligência racional, não sabia se relacionar. Muitos desses jovens, que um programa de televisão que não é tão famoso hoje em dia, mas já foi muito famoso na época, né? Que domingo todo mundo, quando contava a musiquinha, entrava até um pouco em DP, né? Mas mostrou, depois de 20 anos, mostrou que aqueles jovens que tinham aquela inteligência, tiravam notas altíssimas de QI, não fizeram nada na vida.
ficaram só dentro de casa, não queriam se relacionar com pessoas. Então, eu já parto de uma premissa, todos nós somos inteligentes. Eu não fico muito orgulhoso, aliás, nem fico orgulhoso, né, de ser o único, o primeiro autor que descobriu a inteligência ativa. Não. É uma questão até muitas pessoas aí ficam buscando algo que não faz parte delas. E o esforço é maior. Se você vai fazer algo que tem uma pessoa que é racional, que para ela faz em 15 minutos, uma pessoa de outra inteligência vai demorar mais. Mas também tem coisa que é para relacionamento que a pessoa racional não vai conseguir. Então, assim, as três inteligências é muito importante porque o conflito pode ser gerado numa casa, não é? A falta do entendimento que o Léo falou entre ele e a mãe dele, não é? A pressa que ela tinha das coisas, ele tinha que entender as coisas. Olha só, a inteligência ativa é uma inteligência que, por exemplo, eu tenho aqui o Alberto. O Alberto é da inteligência ativa, só que ele é da primeira inteligência ativa do mundo, do planeta Terra. Isso ele só vai conhecer se ele fizer o ser psíquico 1, que não é nosso objetivo, mas ele busca o elo perdido. Ele é o único da inteligência ativa que não tem o mental, que alcança o mental, porque ele é cheio de ideias, ou quando está debaixo do chuveiro, ou quando está caminhando, tem um monte de ideias. Ele não coloca tudo em prática, mas é um monte de criatividade que vem para fazer um monte de coisa. Na verdade, não é real. Mas ele tem uma esposa que já fez o curso, eu posso falar que ela já fez, ela é da inteligência emocional. Olha só. Já dá uma diferença entre os dois, né? Ok, tá certo? Mas como ele tem esse emocional em segundo plano, esse límbico, tem uma conexão. Mas quando as pessoas são muito opostas, essa conexão vai ter que haver uma... Por exemplo, vocês dois são de inteligência ativa e inteligência emocional, né? Mas tem conexão, porque ele tem um emocional em segundo plano também. Assim como o Alberto tem, né? São diferentes. Né? Ok? Por exemplo, o nosso querido aqui, né? Raimundo, né? Que eu já identifiquei ele lá, tinha umas pessoas ali, ele viu que eu não conhecia ninguém ali, né? No nosso curso ali, mas ele é da inteligência emocional, só que ele é um agregador de pessoas, ele é agrupador. Ele é um emocional jamais de fidelizar e é fiel a uma amizade, e é fiel àquilo ali. Ela é um emocional já mais para dentro, você é mais para fora. Isso tudo tem diferença. Né? Ok? Então nós temos aqui as nossas três inteligências, vamos lá. Então, olha só, Sócrates, né, tomou a inscrição da entrada, né, lá do templo de Delfos, né, eu tive a oportunidade de... Essa foto foi eu que tirei, assim, né, mas do lado de fora, mas o templo ele teve um terremoto, então lá dentro do museu não pode tirar fotografia. Onde tinha a inscrição, que é a inscrição mais famosa, é uma oração bastante grande, está lá no grego arcaico, e não se pode tirar foto, mas eu, como tinha ido na biblioteca de Atenas, né, eu realizei um sonho de criança, porque quando eu pegava aqueles livros, quando eu era criança, eu via coisas da Grécia, aquilo me chamava tanta atenção, eu dizia, olha só, será que um dia eu vou conhecer esse mundo, né? E eu, em 2015, tive a oportunidade, eu ia fazer um trabalho em Roterdã, em Amsterdã, na Holanda, com meus clientes, e aproveitei e fui antes para a Grécia, e depois me encontrei com eles lá. E Sócrates já falava, olha só, vamos ver aqui, ele já falava das três inteligências de outra forma. Não é que ele falava das três inteligências, mas toda a pesquisa que eu fiz na biblioteca de Atenas e tudo mais, ele na Grécia Antiga, né, Sócrates e Platão deixaram um legado fundamental, né, que dividiram o ser humano em três partes. Então, Sócrates falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Sabe o que me chama muita atenção hoje, que eu escrevi nesse livro ali, um capítulo muito interessante, desse Eu Sou Assim Mesmo? Como é que a pessoa, 2.500 anos atrás, não tem noção? Olha só que coisa fantástica. Ele fala do homem ventre. Cara, como é que ele podia saber que aqui tinha as suprarrenais, produzindo adrenalina, conexão com o cérebro produzindo noradrenalina? Como é que ele ia saber que o intestino ia produzir mais de 100 milhões de neurônios, neurotransmissores? Não é? Como é que ele ia saber que o pessoal de Montreal, os cientistas, descobriram que o coração produz neurotídeos, né, que são os neurotransmissores do coração? Não é? E depois não, a cabeça, tu vê. Então, Platão, a escola dele durou 808 anos. Ele já era de classe média alta, já bem abastado, já discípulo de Sócrates, né? Escreveu, eu tive a oportunidade de pegar o livro A República, né, lá, e fazer várias anotações, não podia também tirar foto, mas anotei bastante coisa. E depois eu vi que realmente o mito da caverna de Platão é interpretado da maneira que a pessoa quiser. Mas eu tive a minha interpretação lá, né? Um dia eu vou falar no meu livro qual foi a minha interpretação do mito da caverna de Platão que eu tive.
Então, assim, da mesma forma que Sócrates e Platão definiram o homem inquietação, que Platão depois fez um trabalho que o homem que Sócrates, que era ventre, ele falou que aqui era o homem inquietação, que era o operário. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, olha, eu já estou querendo fazer, não, tá bom, o senhor já me ensinou, o senhor Raimundo, eu já vou fazer. É assim nas fábricas que eu atuei, em multinacionais onde eu atuei, que o nosso foco hoje também no workshop é os brasileiros que chegam aqui e os brasileiros que têm problemas porque de se adequar a essa forma, né, racional, minimalista, onde eu não quero perder tempo, aqui em Auckland, na Nova Zelândia. Ok? Então a gente vai estar focando muito isso nesse novo CEPSICUM, que começa no dia 27, né, no próximo sábado. Serão 4 sábados, vezes 3 vai dar 12, que vai mudar a sua vida. Com certeza eu digo isso, jamais você será o mesmo depois de fazer. Você pode ter, como o Léo falou, 20, 30, 40, 16 anos, nunca mais será o mesmo. Eu tenho um casal aqui que pode falar isso depois, se foi a mesma coisa depois que eles se conheceram. Então, assim, quando Platão ele vem ali, tendo o seu centro de atividade anímica, né, no ventre, que ele fala isso, porque Platão ele já avançou muito. Ele já avançou demais, porque ele conseguiu perceber que essas pessoas aqui tinham um senso de justiça diferente dessas pessoas daqui e das pessoas daqui. E quando ele escreveu sobre a justiça, ele ficou mais ou menos assim, dizendo, como é que eu vou escrever se eu percebo que tem várias maneiras de se perceber a justiça? Uma sacada boa. Então ele colocou a justiça atemporal. Ou seja, vai depender de quando nós vamos estar. Ó, que inteligência, né? Platão, ok? Então, então essa inteligência ativa, e eu fiz uma correlação quando eu fiz pesquisas, eu gosto muito de fazer links, né, na história universal. Eu consegui até perceber que dos neandertais, os australopithecus, ali começou já a mudar essas inteligências, né? Depois eu vou escrever um pouquinho no quadro para vocês. Houve um upgrade sempre da história da humanidade, onde a gente foi galgando mais uma inteligência. O nosso cérebro também foi se expandindo, não aumentou de tamanho, a não ser no Ceará, mas é normal também, não, ok? Então, só para a gente rir um pouco. Mas a inteligência ativa, então, é uma inteligência que não é nominada ainda, né? Foi nominada por mim, mas eu percebi e fui comprovando diversas e milhares de pessoas por aí afora, mundo afora, e realmente não interessa. Você vai para um país como a Grécia, as pessoas que são ativas lá estão embebidas num lugar racional e emocional, mas elas não deixam de ser ativas, só que é uma proatividade diferente. Aí você vai para a Suíça, que é um dos países que eu tive mais oportunidade de ir 3 vezes, você vai ver que a Suíça é um país que vamos ter um lado como a Heloísa, aí vamos ter um lado, né, como a Brenda, vamos ter um outro lado na Suíça que vai parecer com o Raimundo, né? Vai ter um lado que é o lado mais forte, que é alemão, né, que vai ter uma parte como se fosse o Alberto, e por aí vai. Mas na Suíça não vai ter um lado como ele aqui. Como eu, vamos supor. Ok, como a Vitória não vai ter. Vai ter um lado como se fosse mais assim, observador, né? E regras, leis e tudo mais. Então vai ser diferente. Então cada país vai reger a sua psicosfera, que eu chamo de inconsciente coletivo, que vai ter um inconsciente coletivo que vai ser mais ativo. Você chega em Londres, na Inglaterra, eu tive a oportunidade de passar 31 dias lá, e você vê que você não pode ficar parado na escada, cara. Não fique não. As pessoas você vai escutar direto alguma coisa. Uma hora eles vão perder a paciência, porque são muito educados. Mas lá tudo funciona rápido. Por quê? O quê? Porque é como se fosse ele, é como se o país estivesse dentro do Guilherme. Funciona, tem que funcionar. É praticidade. É para ontem. Não vamos perder tempo. Entende? Se o Alberto for viver lá, o Alberto vai dizer, eu gostei daqui. Porque o ativo dele vai ativar mais ainda. O Alberto aqui, o ativo dele vai diminuir, ou ele vai ser muito mais ativo do que todo mundo aqui, ele vai ser um super-homem. Aqui eu sou ativo, demais. Né? Mas se ele for, né, para um local que puxe menos isso, né? Por exemplo, o Raimundo tem um ativo em segundo plano, tem esse ventral. Então, um lugar que deu mais, ou se mais potencializou isso aí nele, no Raimundo, quando ele chegar num lugar que tem menos, ele vai ser mais nesse lugar. Porque as pessoas não vão dizer assim, não, hoje não, amanhã a gente vê. Mas para ele não serve isso aqui. E para ele, se ele tem ali, não vai servir para os ativos, né? Então hoje nós temos algumas pessoas da inteligência emocional, inteligência ativa, e temos também da inteligência racional. Olha só. Né? Temos aqui agrupados. E aí você tem uma filha, um filho, é diferente de você,
e você quer aquilo em nome do amor, porque o que aconteceu com as pessoas? A história do Léo inicial ela é muito importante, porque ela configura várias coisas, como o Léo estava falando. Ele falando ali, e já umas 3, 4 vezes que eu escuto, mas cada vez eu tomo uma ilação diferente. Isso foi só o que ele falou. Ele falou que a questão que a mãe dele tinha pressa, né, das coisas, porque ela é ativa, e ele é racional. Olha quantos lados que as pessoas têm a programação adquirida. O Léo adquiriu. O que ele adquiriu? Eu tenho que fazer, não posso deixar ali. Eu fico me cobrando. Por que eu me cobro? Porque foi assim que minha mãe me cobrou. Mas só que o Guilherme já nasceu assim. Não precisa ninguém cobrar ele já se cobra. O Guilherme, todas as pessoas, homens e mulheres conhecidos do grupo Guilherme, são pessoas que já estão 8, 9 anos, já são adultos. Olha só, quer dizer, é uma maturidade precoce, ok? Então, e foi desta forma, né, que estes eméritos pensadores da antiguidade, há cerca de 2.500 anos atrás, estudando as diferenças que encontravam nas pessoas do seu tempo, descobriram e abordaram da sua maneira, e aqui eu trago, complementando esses estudos, entre outros, as bases naturais da inteligência. Eu poderia, que muitas pessoas já disseram, o jornalista certa feita, quando estava lançando o livro em Gaia, ali na cidade de Porto, um livro chamado A Cura em Si, tá? É um livro que eles fizeram em português de Portugal, e o jornalista veio me entrevistar e disse assim, mas se quisesse, o senhor não, se quisesse não poderia nem falar do Sócrates. Então, é verdade. Ele me questionou porque eu falei. Porque se eu quisesse, eu não falaria. Até alguém fazer uma comparação, mas tem uma coisa parecida com Sócrates, né? Entende? Podia ser que algum ser vivo, mas eu sou um pesquisador por natureza, né? Eu pesquiso, estudo muito. Então eu achei que fazer uma homenagem aos dois ali, até porque, né, eu já fazia antes de ir para a Grécia. Quando eu fui, mais ainda que eu vi que Sócrates existiu, porque eu tinha uma dúvida quando fui para a Grécia, Sócrates realmente existiu. Eu tinha essa dúvida. Leio pessoas falando um monte de coisa durante muitos anos, e quando eu estive lá, eu não tive dúvida. Ele existiu só, não é só Platão que fala dele. Eu não vou aqui dar um spoiler, mas tem um livro que eu estou escrevendo que eu vou trazer realmente quais são os outros autores gregos que falam sobre Sócrates também. Eu li lá e anotei e fiz essas anotações. Então vamos lá. Muito bem, então aqui eu vou falar primeiro, aqui nós temos 4 personalidades, 4 grupos naturais de inteligência que vão ser melhor todos no estado quando a gente faz o CPSIC 1, que é a porta de entrada de tudo. Ok, então vamos lá. Então características, algumas habilidades, tanto do Alberto, quanto do Guilherme, quanto de você, que é da inteligência ativa, que nasce com essas habilidades. Agora, quem tem um campo ventral em segundo, também vai ter um pouco dessa habilidade. Vamos lá. Então, características básicas, algumas da habilidade. Proatividade, capacidade de decisão, desembaraço, autônomos, dinamismo, espírito de iniciativa, destemor, práticos, perceptividade, empreendedores, executores e decididos. Olha só, o Alberto tem uma veia empreendedora, mas o irmão dele, o pai, ou o irmão mais velho, ou alguém, um amigo, diz assim, Alberto, assim, eu vou fazer, eu estou com um projeto, fala para mim. Pode falar, eu estou com um projeto, fala para mim. Eu estou com um projeto. Cara, de novo, tu é doido, tu vai investir, olha só, tu vai se arriscar de novo. Quer dizer, ele escutando essa palavra, se arriscar de novo, é uma palavra que o Raimundo, se escutar essa palavra também, que é se arriscar, porque eles têm uma coisa em comum, é o nome do grupo que eles fazem parte, só que ele está na inteligência ativa, o Raimundo está na inteligência emocional. Ou seja, a sorte do Raimundo é que ele nasceu num estado que gerou o inconsciente coletivo do Brasil e que é um estado que se arrisca o tempo todo. Se o Raimundo nascesse lá, o Raimundo não seria quem seria ele, mais aberto, seria uma pessoa mais assim, ó. Se Raimundo nasce em Blumenau, e o Alberto também, meu Deus, antes de chegar aqui ele quer saber o exame de sangue, de fezes meu, quem é que veio, quem é que não veio, quem é que indicou, quem não indicou, por quê. Entende o que eu estou falando? Então, não é, Raimundo, não é isso? Você é do Rio, né? Sou do Rio. Então, aí, está explicado, né? Você é de onde, Alberto? São Paulo. São Paulo, olha aí. Rio e São Paulo, água e óleo, né? Não se misturam. Você está bem longe, estou brincando. São Paulo e Rio de Janeiro, né? Todos os dois lugares já fiz muito processo seletivo, né? Já perdi as contas. Então, assim, quer dizer, eu, Alberto, eu, Raimundo também me vejo um pouco ali. Eu, Guilherme, estou ali, mas você não tem todas. Que ali tem 4 personalidades. Aqui nós só temos 2 da inteligência ativa. São 2. Falta mais 2 que tem coisas ali que vocês não vão ter. Ok? E algumas inabilidades. Olha só,
inquietude, precipitação, impaciência, irritação, cobrança, né? Ok, o Alberto tem essa questão da cobrança. A cobrança é muito forte no Alberto. Já no Guilherme ele disfarça, mas a irritação está ali dentro. Não é, Guilherme? Você disfarça, né? Quem olhar para o cara do Guilherme, olha que cara de anjo ele por dentro disso. Meu Deus, cara, como é que pode? Que a pessoa não viu aquilo ali. E o Alberto tem a questão da cobrança. Ele cobra mesmo, ele se cobra, ele cobra, entende? Dentro e de fora de si. Mas o Alberto também pode ter ali aquela questão de uma dominação inconsciente, né? Pode ter essa questão da intolerância com a falta de regra. O Alberto vai ter, cara, mas está ali a regra porque o cara não está seguindo isso. Mas é óbvio. Opa, pra ti. Mas, por exemplo, para mim, no meu grupo, já a regra é uma coisa que eu quero toda hora, né? As regras, mas tem regras que eu sou muito parecido com o grupo dele, né? E com o seu, no caso, né? Eu também sou dessa inteligência aqui, apesar que todo mundo acha que eu sou super racional. Mas aí só vai descobrir isso quando fizer o Psíquico 1, porque aí nós temos alguns grupos que estão saindo dessa inteligência e que tem outras coisas que eles podem usar, né? Na verdade, eu hoje posso dizer para vocês que tudo que eu coloco em mim primeiro, se eu conseguir, os outros grupos vão conseguir também, que é o seguinte: você usar quase tudo que a natureza te deu para dentro de você. Então, existe egos de apoio. Olha só, isso já é outro nível. Egos de apoio, sub-egos, etc. Então, vamos lá. Então, tem constância, que já não tem aqui, ó, já é o outro grupo que o Léo falou aqui, está mais parecido com o grupo da mãe dele, que a inconstância vai estar mais nesse grupo. É uma inconstância, né? Eu mudo muito de humor rapidamente, né, Léo? Acho que você via isso da sua mamãe, né? Isso é natural nela. Então, todas as pessoas da inteligência ativa do grupo da sua mãe vai ter essa inconstância, né? O meu humor é volátil, eu posso dar, agora daqui a pouco eu não estou querendo mais seguir. E nós vamos ter ali decidido, já tem um grupo aqui que, porque ele não vai ser tão decidido. Aliás, ele, depois desse grupo que não está aqui, que tem o grupo da sua nora, né? É um grupo decidido. Depois vem o grupo dele. Ele só decide se tiver certeza. O Alberto tem que ter certeza para decidir. Não é isso, Alberto? Com certeza. Olha aí. E ele não, ele é decidido, aí também ele vai ficar chateado, porque agora ninguém falou, espelho, agora eu decidi isso aqui. Entendeu o que eu estou dizendo? Só que o grupo da sua nora, esse é um decidido. E a mãe do Léo é outro grupo que, cara, a decisão não era... Porque existe o grupo decidido e existe o grupo que decide e não quer nem saber, já decidir. Que é o grupo da casa. A mãe do Léo é do mesmo do meu filho. Não, é do seu filho, isso, exatamente. Né? Meu filho e minha nora, então assim. Exatamente, né? Isso, então assim. E às vezes ele não decide muito porque ela pode redecidir, né? Redecidir voltar, vamos decidir agora. Todos decidem, viu? Exatamente. Vai ter diferenças. Então assim, então mandões, ó. Existem alguns que são mandões. Inconsciente, o ativo tem um mandão inconsciente que ele vai dizer, não, eu sou mandão. Vai ter o mandão que é consciente. Vai ter os dois. Ali, mas todos os ativos têm assim, essa predisposição, né? Só que eles não se reconhecem assim. Mas quem está de fora diz, cara, você está mandando o que eu quero comer. Não, é que o jeito de falar dos ativos parece que está dizendo que você vai ter que fazer. Não é, Vitória? Não é? Então, os ativos, está falando, a pessoa diz, está mandando em mim, está dizendo que tem que fazer, mas não está, é porque é o jeito de falar. Entende? Se eu estiver conversando com o Raimundo, vai parecer que eu estou mandando em você, mano. Só estou dizendo, olha, cara, toma óleo de peroba, que eu vou fazer isso, não é? O que desmotiva e estressa, no caso, né? O que desmotiva e estressa, olha só. Mudanças sem serem testadas. Olha, isso aí pro Alberto mesmo, até pro Guilherme, isso aí estressa, porque assim, o Guilherme, se ele faz uma coisa, está perfeito, para quem vai mudar isso, né, Guilherme? E ele, time que está ganhando, para quem vai mexer ali? Não é? É o que veio na minha cabeça quando você falou, exatamente. Olha aí, está ganhando o time, vai mexer para quem? Isso, mas as pessoas não vão entender. Se eu for uma pessoa racional e do gênio otimista mesmo, ou do gênio da Brenda que, cara, tem um negócio aberto, e aí ele já vai se assustando. Porque, olha só, cara, a gente tá terminando o negócio já, e o cara vem com a ideia dessa, ele pode até concordar, porque é o superior dele, tudo, mas ele vai para casa, cara, aquilo já pode tirar o sono, aquilo já cria uma ansiedade de comida, porque aí vai criar tudo ali, ó. Vai criar um monte de coisa, tá? Porque todo mundo que tem o campo ventral, que foi essa descoberta que eu fiz na área cognitiva,
todo mundo que tem um campo ventral, ele vai ter uma ansiedade positiva e uma ansiedade negativa. Eu sou o único autor no mundo que fala, inclusive nesse livro, eu sou assim mesmo, eu trago ali usando a ansiedade a seu favor. Olha, o que a ansiedade tem de bom, JF? A ansiedade dele termina o que começa, a dele empreende e faz acontecer. Vocês que têm ansiedade em segundo plano ali, faz muita coisa também. Ele tem ansiedade também em segundo plano, mas ela não tem ansiedade em segundo plano. Ela não tem um campo ventral. A Vitória também não tem um campo ventral. E aí? O que acontece? Elas podem deixar as coisas para depois, fazer inclusive a dos outros responsabilidades, mas a minha pode ficar para depois, vai ficando. Daqui a pouco eu tenho que ir para o dentista, meu Deus, chegou o dia, mas eu fui ficar com meus netos, e aí? O dentista, não, tem que cancelar. Entende? Vai ficando. E o ativo, quem tem o ativo em primeiro plano, que é o ventral, no caso do Guilherme, do próprio Alberto, cancelamento é uma coisa horrível para eles. Cara, isso é uma coisa, sabe? Principalmente se eles tiverem que cancelar alguma coisa, não é bom isso. Ou alguém cancelar alguma coisa, sabe? Então, estranhos e novidades instantâneas para o Alberto não é bom. Ele é caro estranho, tudo bem? Mas, o que está fazendo aqui? Quem foi que chamou? Por quê? Não estou sabendo de nada. Então, isso tudo vai estar falando no ser psíquico de uma forma assim, você dizer, pô, cara, eu sou assim, agora eu estou vendo que eu não estou usando todos. Mas por que é bom o Raimundo, o Alberto, a Brenda fazerem o inato e você que está nos assistindo fazer o inato depois? É você saber como você tem potencialidades que você não usa. Dá para olhar o passado, o presente e ainda melhorar o futuro. Porque muitas pessoas que fizeram o Ser Psíquico 1, que é a porta de entrada, disseram, olha, eu agora estou vendo como é que o meu filho era, né? E eu disse, e seu filho, ele mora com você? Não, meu filho já partiu do céu. Mas agora eu sei como é que ele era. Eu não estava fazendo a coisa certa com ele. Olha só, eu escutei isso. Eu escutei pessoas dizer, agora eu sei porque aquele meu relacionamento era assim, porque era assado. Dá para ver um monte de coisa, tá? Falta de ação e agilidade das pessoas também é algo que afeta muito as pessoas da inteligência ativa, né? Adiamentos e afazeres também. Para o Guilherme isso aqui é terrível, adiamentos e afazeres, né? Perder tempo, esperar, né? Demora das pessoas, tá? Falta de esforço. Isso já é um outro grupo ali, a sua nora vai ter isso, se a pessoa não se esforçar, também não ganha, né? E vai ser isso. Então, assim, isso é uma coisa que está dentro deles, né? A falta da palavra, mesmo de palavra, é horrível. Todos quatro aqui, todas as personalidades estão ligadas aqui à falta de palavra. Todos eles, né? Agora tem um que pega mais pesado, que é o grupo da sua nora. Isso pega pesado. Isso para ela é como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Ela não volta. Não volta. Pode perder apartamento, dinheiro, perder tudo. Agora vai reconhecer que é errado. Né? Mas não volta. Porque é como se fosse... É uma questão até da questão de honra, né? Que eu comecei a estudar isso nesses grupos. A questão da honra. A honra é tão forte que o cara da honra... Né? Okay. Então é isso. Vamos lá então, né? Essa é a porta da inteligência ativa. Né? Agora estamos entrando na porta da inteligência emocional. Bem, não é a mesma inteligência emocional, viu? Raimundo, né? Vitória, né? Heloísa, que faz parte dessa inteligência, não é a mesma inteligência emocional que configura aí, que já falaram, né? Vamos falar sobre inteligência emocional. Bem, olha, todos nós temos um emocional instintivo. Isso eu falo no Ser Psíquico 4. Aí eu trago o emocional instintivo de todo mundo. Tá? É diferente. Todos nós temos um emocional instintivo que está ligado ao nosso instinto, à nossa natureza. Agora, empatia, aqui a empatia mora aqui. Mas não. Quem vai ser empatia aqui mesmo em primeiro lugar agora vai estar o Raimundo e a Heloísa, depois vem a Vitória, eles são... Aí depois quem tem o campo, vamos supor, porque existe aquela empatia programada que a Brenda e o Léo e todas as pessoas racionais podem ter, que é a empatia da conquista, que é a empatia de ser legal, mas daqui a pouco eu cansei, eu preciso me isolar, preciso fazer outra coisa, eu não tenho muita paciência para isso, o racional. A empatia tem hora para começar e terminar. Ok? Agora a empatia aqui dentro, não, a empatia aqui dentro ela tá, eu preciso, o Raimundo mesmo, de todo mundo que tem aqui, é a pessoa que mais precisa ter contato com pessoas, estar no grupo, é verdade ou não é? Você necessita disso, né? Sim. Não é isso? A Heloísa gosta dele que não tenha pressão nem conflito, aí ela passa também, as aulas podem passar. Não é isso?
A Vitória é idem também, lógico que ela já é o grupo que está saindo do emocional, mas vai sentir isso também. Agora, características básicas, né? Porque aqui essa inteligência emocional, eu estou falando assim, ó, eu preciso desenvolver minha inteligência emocional. Olha só, se eu fizer isso com a Brenda e com o Léo, eu não vou ter sucesso. Eles vão dizer, legal, muito, estou bem desenvolvido, mas não vai ficar, porque eles não nasceram para isso. Então, quando a gente ouve, que eu acho muito lindo, né? Venha desenvolver a sua empatia. Olha, quem não tem não vai desenvolver aquilo que não está dentro de mim. Eu sei que as pessoas falam, mas como é que eu vou desenvolver empatia? Eu posso pegar o Alberto e o Guilherme e a gente tentar desenvolver o lado límbico deles, que é esse lado da empatia, porque eles têm um pouco. Mas passou do negócio de risco para ele e das coisas que estão tortas, que estão desorganizadas para você, a empatia acabou. A empatia do Alberto acaba quando vem uma novidade que eu tenho que mudar tudo, acabou a minha empatia. A empatia do Guilherme termina quando, poxa, isso aqui está tudo errado, como é que eu vou fazer parte disso? Acabou a empatia. Está vendo você que não consegue? Agora, o Raimundo e a Heloísa pode estar um negócio, mas a empatia dela não para, porque ela fez, não, tudo bem. Mas ela por dentro sabe que não está tudo bem. Não é? Ele vai dizer assim, tá, concordo. Sai dali, ele pode dizer, cara, eu não acredito nisso. Não é verdade? Quer dizer, a empatia faz com que eu não bata de frente. A empatia faz com que eu engula sapos, tudo mais, né? Então é diferente, é uma empatia que eu estou pensando no outro. Ele deve estar com algum problema, coitado. Não, ele deve ser uma pessoa, né? Eu vou pensar, analisar o outro. Empatia é quando eu analiso o outro porque ele fez aquilo. O que não é empatia? É que eu decido o que o outro fez e acabou. Mas cada um é de um jeito. Também as pessoas que têm muita empatia, às vezes não usam muito umas outras inteligências que existem. Ok? Então, algumas habilidades naturais, né? A empatia, que é o que eu falei agora para vocês entenderem um pouco, a compreensão, são mais compreensíveis, mesmo que estejam chateados. Olha só. O que acontece com os emocionais? Eles são mais compreensivos de compreender a situação. Principalmente a Heloísa aqui, que ganha de todos os emocionais que estão aqui presentes. Porque ela tem o poder de obsessão dela ela observa assim. Você já observa, mas se neva porque como é que pode? Eu fui tão amigo, ajudei tanto. Você vai dizer, cara, mas não entendo o que eu fiz. Né? Fica nessa, porque você vai criar um pouco de insegurança agora. Né? Okay. Então, emocional, né? E a Vitória vai querer compreender o racional, buscando todas as alternativas. Então, cada um vai buscar. Você também com o seu racional, vai observar, vai pensar, mas cada um vai dar o que tem. Você vai dar o quê? Desconfiança. Você vai ficar assim, quando a pessoa parecer com aquela pessoa, você vai dizer assim, não, peraí, parece com aquela pessoa. Não é? Mas é como você é emocional, eu entro de novo. Não é isso? Então, aí temos aqui a Vitória, a Heloísa, temos o Raimundo, temos outras pessoas, a minha mãe inclusive faz parte, não está aqui o grupo dela, né? Vocês estão representando três emocionais, mas a minha mãe também é de um grupo que ela vai pensar primeiramente sempre nos outros, né? E depois nela. Ok? E a compreensão, sensibilidade, agrupadores, aí no caso aqui o Raimundo ganha todo mundo aqui, porque ele já nasceu para agrupar pessoas, né? Ele é um agrupador de pessoas. Né? Então, e como ele é carismático, aí isso favorece mais ainda ele. Né? Okay? Pode também gerar ciúme, que eu posso chegar aqui, mas esse cara é muito carismático, pode gerar um ciúme também. Os emocionais, eles geram ciúmes, por quê? Porque você é carismático, você já chega sorrindo com esse sorrisão aí, tudo mais e tal. Aí a pessoa já fica assim, que ele é assim, que ele é assim, né? Não é? E alguém vai dizer assim, mas Raimundo é muito dado demais. É verdade. Não é verdade? Mas porque é a forma do Rio de Janeiro. As pessoas do seu grupo que eu conheço no Rio são assim. Não é? Então aí nós temos ali, no caso, né, tem essa questão de ser agrupadores, né? E companheirismo, são bem companheiros também, né? Prestabilidade. Quando a gente fala em companheirismo, gente, eu estou falando aqui, não que os racionais e os ativos não sejam, mas eles são mais companheiros no sentido de que quando a coisa... eles têm uma ligação, eles criam uma ligação. Não é? O racional e o ativo, eu posso até esquecer de uma pessoa se ela existe. Os emocionais não esquecem. Não esquece de jeito nenhum das pessoas. É mais difícil de esquecer. Entende?
O racional e o ativo não nasceram para... A memória episódica, que eu estou escrevendo num livro que eu parei, tem uns 4, 6 capítulos escritos sobre a memória de cada grupo na tua inteligência, né? E a memória episódica, a mais forte é da Vitória, depois temos a de Heloísa, depois temos a do Raimundo, memória episódica. A gente aqui não vai ter tanta memória episódica, vai ter sim algum trauma, alguma coisa que aconteceu ali na minha infância, mas são coisas esporádicas, não vai ter aquela memória total com detalhes, sabe? De tudo, né? Então, isso vai ser ok. Aí depois nós temos, são ouvintes, a Heloísa já ganha, né? Não que a Heloísa, é que ela é mais ouvinte, os emocionais são mais ouvintes, mas já tem uma personalidade que está aqui dentro, vocês vão conhecer quando fizer o CPSIC 1, que ela já tem o quê? Ela tem esse poder de ouvir, mas que ela vai ouvir com 2 ouvidos. Um ouvido aqui, se ela não tiver problema auditivo, e um outro ouvido que tem, que é o ouvido da observação, né? É diferente. Então, vocês também são bons ouvintes, mas ela ganha de todos eles, o grupo dela, são muito ouvintes, né? E sentido crítico emocional, que aí vai ter, a Vitória vai ter bem forte, né? Aí vem a Heloísa e o próprio Raimundo, mas vai ter um sentido crítico emocional, né? São presentes, lógico, que dos 3, a pessoa mais presente dos 3 vai ser o Raimundo. Por quê? Por conta de 2 coisas, da desconfiança e da prestabilidade de tal prestar atenção. Ele presta atenção porque parece que você está dizendo a mesma coisa, porque quando ele era criança, na escola, ele queria questionar mais, né? Eu gravei um vídeo aqui, foi ontem, esse deve ter saído sexta-feira do Brasil, que é hoje, né? Vai sair hoje, é sábado no Brasil. Não, hoje ainda não é sábado no Brasil, madrugada. Mas eu gravei um vídeo que fala sobre isso, sobre a questão dos professores com as crianças, da inteligência emocional. Então, as crianças da inteligência emocional, o que elas estão sofrendo na escola no mundo inteiro? É que eu sou uma criança emocional, estou sentado, né? Você tem aí 7, 8 anos, ou pode ter 12, 13, ou você tem 7, 8 anos, 6, 5, 6, 13, 14, 15 anos. Eu estou sentado e tem um professor aí que eu sou o Léo, o professor racional. Ou eu sou a Brenda, eu sou racional, né? Então, aquilo do livro tal, você lembra que eu sou racional, então estou falando uma coisa, estou entusiasmado, e aí a criança assim, né? Cara, que livro agora, aí tem um branco que eu não me lembrei, a criança emocional já fica assim, meu Deus, eu não lembro o que leu aquele dia, qual foi o dia. A criança já pode bloquear ali emocional, ou não estou entendendo o que você está dizendo, ele pode estar numa velocidade, porque o racional, quando ele está na velocidade, ele não sente. E se for um professor ativo? Então vamos lá, né? Vamos lá, a matéria eu já dei, agora vamos aqui, não é? E aí eu sou ativo, estou olhando para toda a sala, eu não olho para os emocionais, eu posso criar um bloqueio com esse professor, porque eu acho que o professor está bravo. Ó, quantas coisas podem ser criadas, né? Porque eles não gostam de mim. O que é que eu fiz? E aí as pessoas, eu gravei um vídeo, mas quem quiser está lá no YouTube do Inato, né? Com THU, gravei um vídeo, acho que foi hoje de manhã, né? Hoje de manhã que eu gravei um vídeo, mas já saiu lá. E sai na sexta-feira, estava gravado. Então, nós temos lá algumas inabilidades, então, agora, né? Ah, tá, mas tem ali, ó, são envolventes os emocionais e são românticos. Ele tem um romantismo dentro deles, coisa que o racional vai ter um romantismo, o ativo vai, mas já tem, ó, tem começo, o romantismo ele não vai acontecer every day, mas os emocionais são forever, né? Você se acha romântico? Sim. Então você, Luísa, você acha romântica? A Vitória também? Então, são românticos. Os outros também podem ser. Não estou dizendo que os outros não são, mas eu não tenho mais tempo para ser romântico agora. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu estou ocupado. Porque assim. A Luísa pensa, né? Se a Roberta dessa aqui, ela já olha assim. Mas por quê? Aí é que está. Quando a Robertinha veio aqui, né, no outro local que nós estávamos, né, Léo? Ela ficou muito, né? Ela tinha um problema de ficar sentada o tempo todo, mas meu Deus, ela disse como isso explica tanta coisa. Ah, eu queria que o Alberto viesse aqui. Ela dizia 3, 4 vezes. Ela aproveitou muito mesmo, com certeza. Sim, aproveitou e as pessoas estavam ali, né? Isso é interessante porque você vê o outro. Ela teve dificuldade de ver quem é você, porque como a gente vive muito junto, a gente tem dificuldade, porque nós criamos o quê? O que nós fazemos com os nossos filhos, com os nossos namorados, namoradas? Nós criamos um padrão. E muitas das inteligências criam um padrão, é que eu criei aquele padrão por causa daquilo que a pessoa me apresentou 4, 5 vezes. Mas será que aquilo que a pessoa me apresentou não foi uma máscara inconsciente?
Será que não foi um momento da vida? Será que não foi quando nós estávamos, quando meus filhos estão assim, eu acho que a educação em nome do amor é essa que eu vou dar, que é emocional, ou é aquela que é ativa? E se meu filho não é igual a mim? E se meu filho é de outra inteligência? Mas eu quero que ele faça aquilo que é o melhor para ele, é o meu amor. Os meus pais fizeram isso comigo também, vamos dizer assim. Então nada está errado, nada está certo. É apenas uma questão de nós nos conhecermos. Não é? Ok. Então nós temos ali algumas inabilidades das pessoas emocionais. Ciúme é um ciúme que vem, que eles têm, né? Os 4 grupos, uns vão ter mais, outros menos. O ciúme que eu estou falando não é de casal, não. É ciúme de amizade mesmo, é um ciúme das coisas, não é? São desse sentido. O ciúme de fazer as coisas. Sentimento de posse, isso vai ter um sentimento de posse em alguns grupos, né? Principalmente um que não está aqui, esse é o que mais tem sentimento de posse e é inconsciente também. Ele acha que as pessoas são deles, né? E tem a questão do privilégio, diferente de vocês. A única posse que você tem é a questão dos seus amigos, que é com a fidelidade, né? Que ele é meu amigo, você tem de posse. Você já vai ter sentimento de posse daquilo que você conquistou, entende? É como se é meu isso aqui eu conquistei, né? Ela vai ter sentimento de posse pelas coisas que ela fez no passado, que conquistou também. Mas tem outro grupo aqui que o sentimento de posse é 1000 vezes ao quadrado. Ok? Sentimento de posse. Então nós temos ali, inclusive a pessoa que a Roberta trabalha, é desse grupo que eu estou falando, que não tem aqui. Que tenha, outras vezes tinha pessoas desse grupo, mas agora não temos hoje. Mas no dia do curso pode ter já pessoas ali. Então assim, o ciúme, segurança, sentimento de posse, vitimização. Aí na vitimização a vitória vai ganhar tanto de você como do Raimundo, e depois vem você em segundo lugar, né? Sendo na escala isso, né? Segundo ou terceiro, e ele vem ali em quarto lugar. Que a vitimização é que você não percebe. Os emocionais, eles se vitimizam. Pergunta para mim, como é que vai? Pergunta para mim assim. Como é que vai? Bem, se eu sou o Raimundo e eu não conheço ele, eu faço assim, tudo bem, legal. Mas eu estou sofrendo dentro, mas eu não conheço ele, não tenho intimidade com você. É assim ou não é, Raimundo? Agora, se você é meu amigo, eu já ponho a mão no ombro e digo, cara, Vamos conversar. Isso. Entende? Mas é diferente. Então, o seu é diferente. A sua questão de vitimização é para você mesma. Você se auto-vitimiza para você mesma. Você em silêncio diz, olha só, mas por que está acontecendo isso? Aí você fica buscando saber se você fez alguma coisa para aquilo ali ter gerado aquele conflito, entende? Entende? A falta diz assim, eu não mereço isso. É diferente. Já a vitimização da vitória, ela vai ao quadrado da hipotenusa, é diferente. O meu irmão mais velho mesmo, poxa, você vai assistir depois, ele vai ficar assim, mas ele é um cara super inteligente, mas ele já começa a ligação, ele não percebe. O Léo conheceu, né, Léo? Sim. Ele começa já uma apresentação, ele se vitimiza na apresentação. E você olha assim, assim, mas olha só, o Léo lembra disso, né, Léo? Chegando em casa, assim, ele chegou e já abriu a porta, nós já estávamos dentro do apartamento, né? E aí ele chegou, ele já chegou todo cheio de dor, cheio de coisa, sentou no sofá, você chegou assim, reclamou de um monte de coisa e tal, já apresentação assim. E é um cara, olha, o nível A de tudo assim, mais naquele sofazão, mas sentou e já viu. Como ele já sabia os grupos que eu tinha falado para ele com meus irmãos, né? E ele foi uma observação assim, ó. Ela mal chegou, nem conhecia direito, já. Mas é inato, né? Por isso que o nome inato, que é da língua portuguesa, eu coloquei o THU para dar nome a essa descoberta. Porque é inato. Ele não percebe, as pessoas que fazem as coisas não percebem. Quem tem ansiedade não percebe, porque acha normal. Não é? Então, quem gosta de deixar a coisa para depois não percebe porque é normal. Então, eu não tenho que julgar ninguém, sabe? Porque você tem alguma coisa também que você faz. Entende? Ok. Não é? Mas a minha irmã também confirma igualzinho, a mesma coisa. Ela chegava da aula assim, não, eu disse como é que foi a aula, tá? Eu disse ela, não, muito difícil, professor, não sei o quê. A primeira coisa que ela sempre, de tudo, é do trabalho, da aula, qualquer ocasião é sempre, aquele jeitinho dela, sabe? Todo mundo é a coitadinha da família, é a coitadinha. Sim, mas você vê que ela falou uma coisa que combina aquilo que eu falei antes. Olha o que o professor fez, o professor difícil. Quem é que vai achar o professor difícil? Os emocionais vão achar. E os ativos, os alunos ativos, com o professor assim? O professor, me diga aí, a pessoa ativa, né? O professor. Isso aí é parceiro. Meu Deus, veja. Os ativos aí. Eu não quero esse professor. Então, eu trouxe nesse livro ali, Eu Sou Assim Mesmo, um capítulo ali falando sobre essa questão de educação. Foi tudo muito curto, mas com muita informação. Né? Então, já pensando nisso hoje em dia, né? Então,
pensando nisso, porque cara, as escolas, quando chegar essa descoberta nas escolas, vai ajudar um monte. Quando uma irmã chegar dizendo isso, professor difícil, mas o professor vai saber, com questionários que eu já elaborei, eu tenho muito material para isso, já vai saber os alunos que são da inteligência ativa, racional e emocional, só isso que você saber. Não precisa saber do grupo logo, que o grupo aí já é outra coisa, né? Aí você muda a sua vida, né, Léo? O Conceito Psíquico começa sábado que vem, aí você muda a sua vida, aqui em Oca, como em qualquer país. É diferente. Qualquer idade, não tem idade para fazer o Conceito Psíquico. Já teve casos da pessoa com 80 e poucos anos. Pois não, pode falar. Eu tenho uma dúvida em relação à vitimização. Sim. Eu às vezes, eu estou trabalhando no quintal, no jardim, e eu passo do limite e chego até a sentir pressão baixa. Mas não falo assim, nossa, eu estou tão cansado. Ou seja, eu não tenho consciência, um ponto para falar assim, poxa, você está cansado, você tem que descansar. Já a Heloísa, que é desse grupo, ela tem essa consciência, puxa, eu trabalhei muito hoje, Sim. Estou cansado e preciso botar as pernas para cima. Mas isso é vitimização ou é simplesmente uma consciência de que, poxa, cheguei no limite? É que assim, vocês estão quantos anos juntos? Uns 17? 17. Quantos que? Esqueceram. É todos É que um mês, esqueceram. Fernando. É. 16. Olha só, existe uma simbiose grande aí. Quando eu fiz 3 turmas muito fortes, que foram turmas grandes lá no Brasil, de casais, né? E tinha que, hoje em dia, agora se for fazer curso de casais, eu vou dizer para sentar um longe do outro, porque eu vi umas cotoveladas assim durante o curso. E aí, o que aconteceu? Foi aí que eu fiz uma descoberta. Já no primeiro eu observei isso, porque eu sou uma pessoa que quando eu descubro algo, eu sou muito cético, né? Como diz os portugueses, cepticismo, que é um cepticismo grande. Eu tenho que provar, eu sou muito da prova, né? Eu sou o mais feliz do mundo, porque essa descoberta, não importa a língua, se vai ser inglês, francês, japonês, chinês, cara, eu consigo provar em qualquer lugar. Isso porque as pessoas é que comprovam isso, ok? Então, assim, simbiose é o quê? É uma troca que eu percebi, o que eu mais percebi nos casais é que o lado do outro, que é mais, vamos dizer assim, as características mais negativas do outro, passa para mim e a minha passa para eles, entende? Ok. É muito comum a pessoa do seu grupo, Guilherme, não é? E a mãe da minha filha desse grupo, vivi bastante tempo com ela, é muito comum vocês reclamarem sem sentir. Reclamar, sem sentir. Não percebe, mas reclama, não percebe. Se eu disser isso para a Eunice que ela reclama, ela vai dizer, não, eu não reclamo. Eu falei isso. Você reclama sim, mas você não percebe. É que a reclamatória vem exatamente de... Você fez o nível 2? Então, você sabe que você tem um ego de apoio, que é como se fosse a vitória dentro de você, que você vai ser como se fosse o meu irmão mais velho, o auxílio dentro de você. Isso é que o nível 2 vai ensinar. Mas não adianta querer ser no nível 2 se eu nem passei pelo 1 para me compreender. Compreender aquela relação, porque foi, dá para compreender tanta coisa. O profissional que eu trabalhei, porque naquela empresa não deu certo, tantos feedbacks você vai ter no Sempre Psíquico 1. Isso eu garanto. São 12 horas que vai mudar a sua vida para sempre. Não é isso, Léo? Muda e muda muito mesmo. E só quando as pessoas vêm aqui, porque a Roberta pode chegar para você, mas a Roberta é fantástica, a Roberta está aqui, olha aqui a apostila, tudo, mas não vai adiantar. Você tem que estar aqui, porque o grupo dele, como do Raimundo, tem que ver para crer. Tem que provar para crer. Entende? E eles tiveram a felicidade dos dois também fazerem aqui, né? Como a Brenda está aqui, está fazendo com o Léo. Deu muito assunto. Muito assunto, né? Olha só. E eles vêm até em workshop, que eles não precisavam nem vir hoje aqui, porque já fizeram nível 1, nível 2, mas por quê? Não é que eles estão apaixonados por isso aqui. Eles viram que isso aqui é uma ciência nova, que eu não sou nada mais, nada menos que apenas um descobridor. Não é? Então, isso aqui é para ficar para a humanidade. Eu não sou dono de nada. Sou apenas um grande instrumento ou um pequeno instrumento. O mais interessante é que a gente descobre também gemidos familiares. Sim. E a gente fica depois conversando, né? Eu acho que o meu irmão é assim, não, é realmente porque tem isso, aí a gente descobre, sabe, exatamente por que se comporta daquele jeito. Sim, é interessante. Isso é muito bom. Você vê que a Brenda, ela fez um lá no Brasil, né, que ela fez, o nível 1, e ela já percebe a irmã como é que é. A mãe já percebeu como é que são os filhos, já perceberam como é o marido que ainda não fez, o pai da Brenda, mas você começa a perceber o clã familiar, você começa a perceber aquele cara que trabalha com você. Quando o Alberto fizer, porque o Alberto é aquele investigador, né? Assim como você já vão dizer assim, olha só, então fulano é dessa inteligência, né? O Kim, que não está aqui, que ele tem um compromisso no centro, né, como área, mas ele mesmo já começou a ver que o diretor dele X,
o outro é desse grupo, e ele já está começando a resolver coisas. Olha aqui, as pessoas nem fizeram isso. Olha só, já está dando upgrade, né? Ok? Então, assim, o que é que nós temos ali a questão também da melancolia. Uma melancolia é algo que virou, inclusive, melancolia. Não vou falar agora porque eu vou entrar muito, senão eu vou passar 2 horas falando. Eu ia falar um assunto aqui onde começou a depressão, mas não vou não. Ok? Deixa assim, já é uma doença, está lá, uma coisa no mundo todo. Mas tudo começa na melancolia, que todos os grupos têm, mas os emocionais têm um grau maior, melancolia. Que é aquele momento, mas o que é que eu fiz com essa pessoa? É o momento de eu interagir, por que a pessoa fez aquilo comigo? Porque eu fiz tudo certo e não estou entendendo. Então a melancolia vem com os emocionais de uma forma melancólica, dizer assim, ó, mas o que aconteceu? Não é? Então a melancolia faz parte dos emocionais. Vingativos, isso é um grupo que não está aqui, mas eles têm uma tendência a isso, não quer dizer que vão ser. Essa palavra em Portugal eu não tive muito problema. Os portugueses que depois vão assistir, eles sabem disso, não tive muito problema. Mas no Brasil essa palavra é maléfica. Vingativo não. Só deixei de colocar açúcar no café do meu marido, porque ele fez um negocinho. Né? Também não fiz amor com fulano, que também não fez um negocinho, então eu não sou vingativo. Mas é exatamente que a palavra foi pejorada. Mas eu estou falando do grupo que não está aqui, que é o grupo que mais tem política, não vou falar, né? Que não faz parte do grupo de vocês estão aqui emocional, mas tem um emocional que isso é muito forte. Isso é muito forte e eles fazem isso. Você já sabe que vocês já fizeram os níveis, né? Não vou falar para eles. Eu conheço um emocional que faz. Exatamente. E faz assim, ó. E não tem consciência muito não, porque aquilo parece que é uma represália, sabe? Entende? Uma represália para você. Raimundo não fez, então ele paga. A gente vai pagar de alguma forma, tu nem sabe o que tu estás pagando. A minha mãe, acredito que seja desse grupo, se eu não me engano, e ela faz, é inconsciente, com a inconsciente. gente se eu fazia, porque eu sou racional, né? Então eu não sabia, às vezes ela estava meio mal, então eu não percebia, então ela às vezes deixava de fazer uma coisa com meu pai, Sim, mas é isso meu que pai eu nem penso. sabia, mas deixa de fazer o café da manhã. Exatamente, Brenda. Sabe? Umas Obrigado. pequenas coisinhas, assim, pra querer chamar a atenção. Tipo, Explicou meu pai adorava salada de fruta, mas não gostava de creme de leite. A esposa, que era a segunda esposa, não, minha mãe, botava creme de leite. Sim, mas Aí ele dava uma salada de fruta e falava assim, poxa, meu pai preferido adora. Mas sabe que ela fazia isso? Porque só faltou do seu pai. Se fizer isso, a pessoa fizer isso com esse grupo que eu disponível, se você fizer isso com disponível assim, ó, me desculpa. Olha, eu realmente. Cara, eles vão lá e tiram o creme de leite. Não. Já fizeram isso comigo. Minha mãe nunca bateu em nenhum filho. O único filho que ela bateu foi vir na minha boca, porque eu falava demais, né? Falava demais no sentido assim, mãe, essa não gosta dessa vizinha tá aqui. E eu era muito, sei lá, eu tinha um negócio comigo que a minha sinceridade me atrapalhou muito na minha vida, né? A espontaneidade também, né? A espontaneidade minha, o que vinha na minha cabeça eu falava. Hoje em dia eu tenho que ter uma censura, eu criei 3 censuras aqui na minha cabeça agora. 3 censuras. Mas é exatamente isso. Uma espécie de vingança, mas assim, Sim. umas coisas. Pequenininhas, assim, mínimas. No Brasil, essa palavra, eu não posso dizer a palavra porque na língua portuguesa eu vou para lá, eles também entendem o que é, só que eles não entendem dessa forma como o Brasil pejorou. Não é uma vingança de ir lá matar ninguém, de fazer outra, não. É uma revanche. Isso, um revanchezinho. Até essa palavra, às vezes, eu tenho vontade de trocar, botar aí de parentes de vingança, botar um revanchezinho. Que é como a Brenda explicou muito bem, ó. Eu não faço café da manhã, ou como você falou, eu sei que ele não come, eu vou colocar aquilo. Uma espetada. Uma espetadazinha. Não, eu não vou mais, entende? Tem tudo isso, né? Tudo isso. Então, possessivos, né? Aí eu já falei para vocês, impossibilidade para resolver logo. Essa impulsividade que está mais forte, em todos os emocionais pode ter isso, mas está mais forte nesse grupo da sua mãe e no grupo aqui porque apesar que ele não gosta de se arriscar, ele tem uma impulsividade de resolver as coisas. Parece que tem uma formiga que eu tenho que resolver. E muitas vezes podia ter esperado aquilo, né, Raimundo? Sim. Mas eu quero resolver, porque aquilo me deixa inseguro, me deixa... Eu tenho que resolver isso, me dá um... Aí onde é que vai o pico da ansiedade dessas pessoas? Entende? Okay? Porque no caso dele, ele vai lá e resolve. Agora eu vou resolver. Principalmente se ele conhece a coisa. Você mesmo conhecendo e desconhecendo, você quer resolver de todo jeito. Então tem essa. Você já vai ter isso mínimo, um menos, sabe? Isso aí. A Dora vai ter menos isso aí também, mas desses dois do emocional para fora, no caso dos dois, já está dizendo, o negócio está mantendo aqui para fazer. Né?
Então, nós temos ali a impulsividade para resolver logo, né? Inadequados, que aí ganha a vitória, né? O meu irmão Alcindo, eles têm essa inadequação, até para falar. E eles têm no coração dele para pedir desculpa, para dizer alguma coisa, mas eles têm inadequação para tudo, para qualquer coisa inadequada. Tem coisa boa, coisa inadequação, não é isso? Uma inadequação que já nasce inadequada. Tu vê que o Alcindo perdeu isso, né? É verdade, nasce inadequado. O Alcindo perdeu isso porque teve que trabalhar com 12 anos, 13, né? Aí teve que... Eu acho que eu não entendi o sentido de Inadequação, a Heloísa tem inadequação, mas a Heloísa, a inadequação dela é chegar num lugar totalmente desconhecido que ela nunca foi e não vê ninguém conhecido, sabe? E tá esperando alguém. Ela vai ficar inadequada, ela, porque vai ficar assim, tanto estranho. É uma inadequação mínima, desconfortável, mas é inadequação. A inadequação aqui é só porque, cara, eu não conheço ninguém aqui. Eu vou ficar... E olha que ele é extrovertido do Rio de Janeiro, mas vai ter inadequação também. Sim. Todo emocional vai ter. O único que não tem mesmo inadequação, que não nasceu para ter, é o gene disponível, que faz parte do emocional. Mas se for conservação, ó, já não vai ter essa inadequação. Já vai fazer assim, já vai dizer assim, oi, tudo bem? Meu nome é tal. São super simpáticos. Ele vai ser assim. Agora, se for da variação da Mel, que aí eu espero que ela venha com o pai, que vai ser o maior presente em nome do amor que ele vai dar para a filha dele, ela está aqui junto com ele, que aí vai ser conservação como a Sandra Ita, né, que é minha grande parceira lá no Inato Vargas, nível de coaching internacional, né, que é a Sandra, a Mel, né, que não vou dizer para questão de direto, mas é da mesma variação da Sandra Ita, que vai ter um pouco de bloqueio, entende? Vai chamar a atenção, vai ter carisma, mas tu pode ter alguns bloqueios, entende? E que aqui com o Ser Psíquico vai quebrar todo esse bloqueio. Então, na verdade, os emocionais podem criar muitos bloqueios. Por conta de pessoas, dos outros. Os bloqueios que vai criar a Heloísa, vai criar o Raimundo, vai criar a Vitória, vai criar a Mel, vai criar a Roberta, vai criar todos os emocionais, a sua irmãzinha Lili. É tudo por conta de alguém, de alguma coisa que fez. É o professor, é o amiguinho, é a amiguinha. E fica com aquilo, né? Fica com aquilo, exatamente. E daí fica melancólico. Mas isso pode, inclusive, ser uma trava profissional, ser uma trava na escolha. Olha, eu como coach, como headhunter, né, a nível internacional, eu fiz na pandemia pelo menos eu não gosto de chutar pessoas exageradas, mas vou colocar para baixo hoje, uns 18 PVN, Programa Vocacional Natural. Que o Inato tem o melhor PVN do planeta Terra. Me desculpe a falta de modéstia, mas é uma verdade e eu consigo provar você com 1000% de acerto. Não importa se você tem 40, 50, se você tem 13, se você tem 12, se você tem 18, mas eu consigo mudar a sua carreira para você ser feliz e fazer assim, ó, porque o que é incompetência? É uma palavra que eu não gosto. Incompetência para mim é quando eu estou fora de todas as habilidades que eu nasci. Vou falar daqui a pouco sobre isso, vai encerrar. Vou falar sobre essa questão de você estar desadequado na sua profissão que você escolheu. Tem gente que é mais feliz fazendo o hobby, que é o sonho, do que fazendo aquilo que eu estou fazendo. Não é, amor? Sim. Vamos lá, então. O que é que desmotiva e estressa? Não ser aceito nos grupos de família e trabalho, isso para o Raimundo é horrível. Lógico que para a Heloísa, para todos os emocionais. Mas para o Raimundo, dos 3 aqui que estão aqui presentes, ele é que vai sofrer mais, o Raimundo. Por quê? Porque para ele, fazer parte do grupo é uma coisa maravilhosa. Agrupar é uma coisa maravilhosa. E quando ele chegava numa empresa, num trabalho, mesmo no Brasil, no Rio, na juventude dele, que ele queria entrar no grupo, ele fazia coisas que ele não queria fazer, que ele não fazia. Se o Guilherme entrava na turma e você chamava um palavrão, ele começava a chamar palavrão também só para ser aceito. Era inconsciente isso. Eu chegava, se era para fumar, eu nem fumava. Mas eu também fazia para poder ser aceito. Olha só, você entende o que eu estou dizendo, sim, não é? Eu tenho o meu neto Matheus, que é da sua variável, assim, Matheus. Mas só que ele não nasceu no Rio. Você teve sorte de nascer no Rio. Porque no Rio, ou você vai ou vai, né? Não tem esse negócio de ficar. E São Paulo é pior ainda. Porque aí você tem que ir para frente do negócio. Então, assim, ó, não acessar nos grupos da família de trabalho, não poder guardar coisas. Você gosta de guardar coisas? Eu gosto, mas não poder, se você tiver uma mulher, uma parceira, sei lá, que disser, não guarda nada, joga tudo fora. Você pode até aceitar, mas você vai sofrer. Sim. Vai sofrer porque, cara, isso aqui é da época da escola. Ele guarda seletivamente, só as coisas que ele isso aqui eu não vou jogar fora. É order, né? É, a order. Order, né? Não. Isso. O pessoal que foi hoarder, né? Que tem aquela cara cheia de coisa de... Né? Roberto é totalmente hoarder. Olha, ela guarda tudo, cara. Então, ela já pegou, ela tem um lado
parecido com o dele, que aí isso explica no nível 2, né? Isso eu melhorei muito. Melhorou. Melhorei muito. Chega um ponto que você tem que analisar. Por quê? Você tem que fazer uma limpeza também, né? Você ter mais espaço, para você... Ou seja, ou foi obrigado a fazer. Mas assim, eu comecei a ser mais consciente com relação a essas coisas. Mas demorou, né? Demora, porque é inato. Agora você vê, eu fui estudar no Discovery, que uma aluna minha, e elas assim, quando for contar de mim, diga que eu sou uma jovem senhora, né? Então eu vou falar, que eu prometi a ela, essa questão da promessa, sua nora deve ter isso, quando a gente promete uma coisa, não descumprimos. Então eu prometi a ela que ia chamar ela de jovem senhora, né? Mas, uma jovem senhora mais velha do que eu, é uma aluna minha, e ela disse assim, olha, e você precisa ver, né? Ela me chamava de José Fernandes. Você precisa ver o Discovery. Na época o Discovery estava lançando os acumuladores, eu não tinha assistido ainda. Mas eu tinha TV a cabo, mas não tinha prestado atenção nisso. Eu digo, então vou. Aí não tinha essa assinatura. Eu fiz a assinatura, o upgrade na TV a cabo, só para assistir aquele raio que ela insistia constantemente. Na época do telefone, eu ligava, professor José Fernandes, eu já assisti, eu preciso de um feedback seu por causa de uma questão familiar, eu lhe pago para o senhor assistir. Quando ela disse isso, me pagava, eu disse, não vai me pagar. Eu nunca contei essa história como eu estou contando aqui agora. E ela queria me pagar, né? Rapaz, ela quer me pagar, não acho justo não. Eu vou ter que fazer a assinatura. Eu fiz. Aí depois eu contei ela, porque eu demorei. Realmente eu não tinha assinatura do Discovery, não contemplava lá no meu pacote. E aí fiz. O que eu descobri? Assisti vários, os que tinham, fui assistindo. E eu sou de analisar, né? Para dar uma resposta, tem que analisar, análise. O Léo já me conhece um pouco quando conversa comigo, né? Eu analiso na profundidade da profundidade. Então, cheguei à conclusão de que aquelas pessoas eram do seu grupo, a maioria delas. Pelo menos 99% das pessoas que estavam lá incluídos, né? Tinha só uma que era do grupo do Alberto, mas que descambou porque realmente o homem deixou a pessoa e ele fica abandonado, a pessoa fica abandonada. Mas tirando isso, o restante era do seu grupo. Não é? E também pode o grupo do Alberto fazer isso, mas é mais 99% do seu grupo. E o que aconteceu? Foi uma grande decepção, um abandono da família, ou então começou a acumular, perdeu. Essa questão de acumular, você criou consciência, a pessoa criou uma desconsciência, começou a juntar sacola plástica, lixo dentro de casa, e eles não têm consciência daquilo. Os acumuladores só podem ser do seu grupo e uns 2, 3, 5% do grupo dele. Tirou esses dois grupos, aí pode algumas pessoas do grupo da Roberta e da Heloísa também que descambou alguma coisa para acumular. O restante aqui não consegue acumular. Não acumula. O Guilherme mesmo joga tudo fora, você tem que decidir. Exceto os fios e parafusos. Não, isso aí não. Isso daí porque ele vai precisar e já sofreu porque procurou e não tinha. Não é verdade? Olha só, eu já escutei isso de fazedor. Não, nunca mais porque eles podem jogar fora até coisas que depois eles se arrependem. Entende o que eu estou falando? Então eu vou a fundo. É que vocês não estão me conhecendo aqui, alguns de vocês aqui, e aí vocês não entendem como é para chegar isso aqui. Isso aqui é lindo, essa interface. Mas quem trabalha com programação, que é o Léo aqui e a Vitória, sabe que por trás disso, em background, tem toda uma programação para chegar nessa interface lindinha que vocês estão vendo, né? Ok? Mais ou menos uns 26 anos de trabalho para chegar a isso aqui. Então vamos lá. Não poder guardar coisas, ter que cobrar. Olha só, para o Alberto cobrar é uma coisa fácil. É o direito, é a lei, é não sei o quê. Para ele também cobrar não vai ser tão difícil. Para a Brenda cobrar não vai ser tão difícil. Até para o Léo mesmo cobrar não vai ser tão difícil. Não é? Agora, quando chega, vamos supor, para a Heloísa, é muito difícil. Para ela, se é estranho, se é coisa, é difícil. Para você, depende mais também da ligação. Para você cobrar, você fica todo enrolado para cobrar. Porque você já pensa assim, mas por que eu vou ter que cobrar se a pessoa sabe? Né? Aí onde entra a inadequação dos três aqui. E o disponível, estou dizendo certo para mim, olha, quando eu trabalho com a empresa, eu consigo cobrar para a empresa. Mas se eu chegar lá, a pessoa tiver uma história triste, eu até ajudo a pessoa. Quer dizer, o disponível sabe lidar se é para cobrar para o outro, mas se é para cobrar dele, não cobra. É dificuldade que vai ter os emocionais com isso, né? Tem que cobrar. Inadequação, pessoas ao ambiente, eu já falei. Falta de atenção, principalmente quando estão falando. Todos os emocionais aqui gostam de atenção, mas o mais perigoso é a sua mãe, que tem que olhar no olho, e ele também. Ele por causa de dois fatores. Ele pode desconfiar. Se eu estou contando uma coisa e fico olhando para o lado, ele tem que olhar assim. Porra, não é não? Ó, quanto mais olhar para ele, mais ele vai confiar em mim. Agora, se eu estiver passando com ele, com os emocionais, nenhum gosta, nem a Vitória, nem a própria Heloísa, nem você. Mas o que mais vai se afetar é a sua mãe e ele. Aí depois vem ela, e depois vem ela aqui também.
Porque se um emocional senta aqui e você não dá atenção, ele fica assim, ó. Porque para eles a atenção é uma coisa muito importante, para todos os quatro. Só que para a mãe da Brenda, que faz parte da minha mãe, isso é muito importante, e depois para você. Aí depois é importante para ela e para ela. Mas para a sua mãe e para ele, cara, isso é um negócio que até, ó, sabe? E vocês também gostam que a pessoa dê atenção e fique presente, não é verdade, Heloísa? Então, veja bem, falta de atenção, principalmente quando estão falando. Eles precisam de atenção, que você olhe. Mesmo que vocês sejam racionais e ativos, né? Fica assim, ó. Tem que olhar. Se for do grupo da mãe da Brenda, vai perceber que você não está presente, né? Aí, daí já no deu. grupo emocional também. Não continuou falando. É, exatamente. Para, né? Não tô que não tá olhando no olho. Exatamente, né, Ramon? Muito bem. Olha só, então, padronização, ok, é o que desmotiva. Os emocionais não gostam de padrões. Não nasceram, a não ser o Raimundo com alguns padrões estabelecidos por ele, que é assim, não, vou estabelecer essas regrinhas aqui, mas padrões que os outros impõem, os quatro, meu Deus, é horrível, né? Porque vai sofrer, a Heloísa vai sofrer, mas por que eu vou ter que fazer dessa forma? E a pessoa não tem empatia para explicar isso, a própria Vitória. A Vitória é a única que vai dar uma reclamação, mas vocês podem ser que não reclamem. Você tem que me convencer. É, porque que convencer, o disponível fica assim, funciona. ó, perdido, porque o disponível tem uma maneira operante de fazer, eu cuidava das crianças de um jeito, agora eu tenho que cuidar de outro. Você tem o racional, né? Vai provar. Mas no caso da mãe da Brenda, que nasceu com mental depois, eu não fico sem entender o que é isso. O que é isso? Agora mudou porque essa diretora chegou, esse cara chegou agora na empresa, mudou tudo. Você entende? Isso tudo afeta, né? Okay? Até a Mel também é afetada por isso na escola, só que o grupo da Mel é um grupo que, Roberto, que não vai chegar para você, para a Roberta, vocês podem ser os melhores amigos. Tem coisas do grupo dela que ela tem aquela questão da independência de tentar resolver dentro de si. Com certeza. E aqui dentro, não, aqui dentro ela vai perceber o quanto ela... então isso foi por isso, então abre a cabeça. Né? Tanto que a Fernanda, que dá até a Fernanda, 17. foi importante para vocês conhecer ela, e ela se conhecer, não foi importante para saber como vocês funcionam. Ela começou depois disso, ela começou a dizer o que ela pensava e o que ela estava fazendo, abertamente para ele. Já tinha antes, dizia, mas dizia de forma irônica. Depois ela começou a dizer, ele também pôde falar certas coisas, entender como é que ela funciona. É muito diferente de vocês. Totalmente, ela é de racional e de uma nova geração, que é essa geração nova, totalmente diferente. Eu trabalhei agora em uma empresa do Brasil, que eu fiz aí trabalhar o choque cultural que aconteceu. A empresa tem pessoas de uma geração e entrou essa outra geração, Y, Z, blá, blá. E aí eu faço esse trabalho também, que é trabalho de as pessoas, né? Senão não acontece. Ok? Então, assim, a padronização, expor-se de surpresa para o grupo, já da Vitória e da Heloísa, é horrível isso. Expor as surpresas, sabe? Sem esperar, né? A Vitória é horrível para você, não é muito bom não, você fica, toda aquela força que você tem diminui, você já não é a mesma pessoa, e você, porque você não entendeu, então você vai ficar meio que bloqueado. Já, no caso da mãe da Brenda, e as coisas já não vai ficar tanto, porque vai passar alguma coisa, vai ficar vermelho, mas vai. Ok? Muito bem, então vamos lá, Léo, para a inteligência racional, características básicas, né? Algumas habilidades, né? Vamos lá. Ponderação, lógico que aí é uma questão mais, não é uma questão tanto do Léo e da Brenda, mas é uma questão de outra inteligência que tem aqui, que é outro grupo, né? A questão da ponderação é da Fernanda. A Fernanda tem ponderação. Então, ela pondera demais, então ela vai ponderar muito, né? Agora o pequenininho lá, o Oliver. O Oliver vai ter isso aí, ele vai ter um misto de coisas, porque que idade ele está agora? 7, então. Ele ainda vai passar dessa fase ali, ele pode ser... Porque tem dois tipos de ponderação. Aquela que eu sou, não sou muito, eu sou muito social demais, e aquela que eu sou antissocial. Então, essa mudança quando dá para os 11, 12, é o inverso do que está sendo agora. É o inverso, né? A Fernanda deve ter sentido isso, que ela é assim, depois vai ficando cada vez mais, ela vai ficar retraída para vocês e exposta para aquele grupo que ela elegeu, né? E para dentro ali para aquele, mas não, então vai ter duas personalidades. O Oliver vai ter isso na escola como em casa. É importantíssimo vocês virem aqui. Depois nós temos ali o estrategista, né? Aí já entra aqui a questão do Léo e da Brenda, né? A questão da pesquisa fica também mais com a Fernanda, ela é de uma avaliação que está dentro dela, mas ela vai pegar se quiser. Ela é boa para pesquisar. A programação é uma coisa muito importante para os racionais, para a Brenda, para o Léo, para a Fernanda,
não é para os meus 3 filhos que são racionais. Algumas pessoas, pode ser que você tenha uma filha racional, não sabe, uma ex-mulher que você não sabe, mas a partir do ser psíquico 1 você vai saber por que a pessoa é desse tipo, é desse jeito, né? Você vai ficar sabendo, você deve ter netos racionais Meu também. neto é otimista. Olha aí, otimista, né? Olha aí, racional para fora, mas todos eles precisam de programação. A programação do seu neto vai ser o que nós vamos fazer de novidade, o que vai acontecer. Está ligado nisso aí, não é? Planificação é uma palavra da língua portuguesa de Portugal. Como eu não tenho que fazer 2, 3 PowerPoint, eu misturo as palavras. Quando eu chego em Portugal, eles não conhecem a palavra programação, mas conhecem a palavra planificação, que é quase a mesma coisa. Se planificar é se planejar, que para nós é se programar. Okay? Para mim, assim, se eu sei a hora que eu vou para um lugar, a hora que as coisas vão acontecer, a hora que vai terminar essa programação, eu fico até mais relaxado. Olha só. Consegue aproveitar, né? Tudo. Se eu não sei a hora que só de saber a hora que termina algo, isso pra mim eu consigo ser mais eu mesmo, eu consigo, sabe? Faz uma diferença imensa. Tá vendo vocês, racionais? Tá vendo você? Eles precisam saber disso. Agora, pra você ver, lógico que o mais assim, que não vai dar muita bola para isso é o otimista. O otimista ele precisa saber se tem uma programação legal, se tem uma coisa para fazer que ele já vai curtindo. E não conte muita coisa para o otimista, não. Se você contar muita coisa, como é que vai ser a festa, ele já enjoa antes de chegar lá. Motivação. E eles ali que falaram ali, precisam de uma programação. Agora, quem mais de programação ainda vai ser o Oliver, né? E a própria Fernanda de muito de programação. Mas a programação dela, né? A gente tem uma história interessante. Né? Ela morou aqui 10 meses, aí quis voltar para o Brasil. Aí quando chegamos no Brasil, ela resolveu contar por que ela resolveu voltar para o Brasil. Olha só. Falou, olha, eu resolvi contar, falei, o que houve? Porque eu não me programei para ficar. Olha só. Eu não me programei para ficar um ano inteiro. Então, reseta, aperta o botão, deleta tudo, né? Porque... Mas no curso ela tentava dizer isso para vocês ali. Ela tentava o tempo todo dizer, né? E eu demonstrava ali a questão, porque assim, ó, o grupo mais forte é a programação. Lógico que o Oliver só tem 7 anos, mas isso vai quando chegar nos 10, 11, se eles já tiverem ele, a Mel e a Roberta, que é o caso dessa família Ribeiro, né? Um abraço para eles ali, a Flávia Ribeiro, o Léo Ribeiro, que é um grande programador internacional, e também o pequenininho Gustavo, que é do seu grupo, né? O Gustavo, que é um fazedorzinho, e também nós temos o Miguel ali, que é do grupo de vocês. Esse lá tem muita harmonia, porque eles não entendiam como é que um garoto de 6 anos estava dizendo que todo mundo ali era devagar. Imagina você com seus 7 anos vendo que as coisas não aconteciam, né? Mas você tinha pai, mãe, a geração era outra, essa geração já é mais adiantada. Então ele começou a dizer, meu Deus, mas todo mundo devagar. E o pai tinha conflito. Passou, poder combinar quando tiver mais conflito. Porque achavam que a criança tinha algum problema, porque todos eles não têm aquilo ali que é. E quando a criança é muito programação, mundo fechado, deve ser grau mundial desse jeito. Olha, pai, você é uma particularidade de uma inteligência que não é igual à sua, nem da sua esposa, nem do seu pai, nem da sua mãe. Isso eu tenho provado no Brasil afora. Okay? E eu tenho moral para falar, porque fiz turmas com os deficientes visuais da Cevada em Blumenau por 2 vezes, de professores de Libra deficiente auditivo, né, da fala, crianças com síndrome de Down, fiz um grupo. Eu só não tenho um grupo de autista até agora, mas síndrome de Down eu fiz. E estava lá o Down, que é o otimista, estava lá, todo alegre, todo assim. Tinha o Down, que era do vocês futurista, fazia assim, fazia pose. Tinha o Down, que era inadequado lá, assim. Tinha o Down, que era calmo, né? Tinha o Down, que era também do seu grupo também, que é a Maria, que fez toda a diferença, que é a filha da Cátia Martins, né? Então, olha, uma professora foi fazer lá, que é a Down do seu grupo, frases mentais. Disse assim, Maria, a gente tem que terminar isso aqui. A menina, ela começou, porque tem que terminar. Isso era muito forte para ela. Então nós temos a criatividade, né? Isso é a criatividade instantânea. Na hora eles vêm com uma coisa, se sai de uma situação, criatividade instantânea, empresas e tudo mais. Lógicos, você não gosta da lógica, né? Tem que entender. Sensatos, que é a sensatez. Lógico que o grupo mais sensato que tem ali, no caso, nós vamos ter ali o neutro, mas o mais sensato de todos é o distante, que é um grupo que tem a sensatez inata, que é um grupo que é o do Bill Gates, aquele matemático, eu esqueci de ano, é também do Albert Einstein também, do Osama Bin Laden, né? Vamos colocar uma história negativa também. São pessoas que agora eles colocam na biografia dessas pessoas que elas são autistas.
Porque para eles, uma pessoa que não quer contato social é autista. Não. É um GNI que nós temos aqui, que tem uma sensatez muito pura. A aprendizagem rápida vem aí para o seu neto, vem para o meu irmão, vem para algumas pessoas que são desse grupo também. Aprendizagem rápida, né? Observação e paciência, né? E analítico. Lá naquele, como é que foi o nome do evento da Lia? Business Network. Lá eu estava conversando com o Raimundo ali, eu e o Léo, chegou uma pessoa do seu grupo e mais uma pessoa, acredito que era do grupo, eu só me lembrei mais do grupo das pessoas do seu grupo, que ele tem uma automecânica, alguma coisa mecânica ali, e ele chegou falando dele assim, não foi? Ele foi falando dele, ele é do seu grupo, só que ele nem entendeu o quanto isso aqui pode ajudar ele na empresa dele, na vida dele. As pessoas é que é tanta receita pronta, Alberto, no mundo. Raimundo, Brenda, Léo, Heloísa, Guilherme, Vitória e quem está nos assistindo, é tanta receita pronta que vieram para ajudar realmente, não estou aqui querendo falar de alguma forma, mas que quando chega uma verdade natural, as pessoas não... Eu já sei, eu tenho um compromisso, eu tenho isso, mas não sabe que isso aqui pode mudar a vida da pessoa de uma hora para outra. Principalmente aqui, quem é os brasileiros que estão aqui em Oakland. E aí nós temos a questão ali da aprendizagem rápida, observação, paciência e analíticos. Os racionais são analíticos, em menor grau ou maior eles são analíticos, eles se analisam. Por exemplo, a resposta da Fernanda para vocês foi uma resposta analítica. Eu não me programei. Escutaram, né? Gabriel falou que se eu não me programo, eu relaxo mais, eu aproveito mais, olha só. Mas quando eu não me programo, eu não aproveito nada. Eu não aproveito bem. Olha só. Só isso para os professores e alunos, casais, pais, educação e psicólogos e terapeutas, que eu tenho um capítulo para escrever só para psicólogos e terapeutas também. E ela mudou a visão dela de Nova Zelândia no dia que a gente comprou a passagem para voltar. Olha aí. Aí ela queria aproveitar tudo. Sim, porque agora tem uma programação dela. Vamos não sei aonde, vamos aqui, vamos ali. Isso. Porque voltar já Ela tá finalmente resolveu dar valor. Valor, e agora vai dar muito mais. Ela volta, e ela volta para ficar, você vai ver. Porque ela vai fazer a comparação. Como é que funciona a cabeça da Fernanda, que vai ser assim com o Oliver? Eu tenho que viver, o que eles dizem? Toda pessoa do grupo da Fernanda disseram isso, jovens e adultos. Eu tenho que viver aquilo, eu tenho que viver aquela minha fase, eu tenho que viver aquilo, enquanto eu estiver vivendo aquilo. Vou contar uma coisa que as pessoas não vão assistir, mas não vou dizer qual foi o país, mas vieram com a terapia. E eu notei que a pessoa casou e ela queria ter feito isso, não fez. O que aconteceu? O casamento estava ruim. Quando eu descobri o cerne da questão, eu disse para a pessoa, deixa ela estudar isso. Quando ela estudar isso, fizer esse intercâmbio, que voltar, vai ser a melhor esposa para você. Até hoje o cara agradece. Quando eu encontro no meio da rua, eu estou devendo o sonho, quando eu não vou ter dinheiro que pague, ele vem dizer para mim. Não, é que faz parte desse grupo. Eu tenho que viver aquilo. Eu acredito que essa frase ela deve ter dito para vocês. Eu não vivi isso, eu tenho que viver isso. Dizia? Porque teve, sabe o que essa pessoa disse? Olha, eu contei para o meu marido, mas ele não entendeu. Que eu teve uma fase que minhas primas deixaram de brincar de boneca, mas eu não tive aquela boneca. Enquanto eu não brinquei com aquela boneca um ano, eu não queria sair com as minhas primas. Olha só. Porque faltou aquilo, eu viver aquilo. Ela ainda estava naquela fase de ver aqueles programinhas infantis, aqueles filmes de princesa. Mas porque eu preciso viver isso. É como o Oliver vai precisar viver uma fantasia, um monte de coisa, e vocês, não, olha, agora você, 7 anos, você tem que fazer isso, meu filho, você agora tem que ser... Não adianta. Aí tem gente que acha que o meu filho está com retardo. Não, retardo está você que está se comparando aos outros pais, aos outros alunos. Não tem nenhum retardo. Agora, eu tenho uma neta que tem retardo, sim. Pode ser como autista, porque você põe uma faca aqui e ela fica assim. Ela é maravilhosa, mas aí é diferente. Diferente. Não tem nada a ver com isso que estão querendo aí colocar aí para as pessoas. Okay? Então nós temos ali a questão algumas inabilidades. Lentidão, pode ter lentidão. Apatia, por exemplo, os distantes são muito lentos, os neutros racionais também podem ser lentos. A apatia é que, tá bom, foi um médico que eu fui nele, bem racional. Cheguei, estava com um problema, meu pai tinha falecido de câncer de próstata, e eu fui lá fazer um monte de exame, eu queria que o cara dissesse como é que estavam as coisas. E aí ele fazia, abre a boca, eu abri, ele não olhou para mim, já não entendi nada. Como eu trabalho com comportamento, eu vi que ele estava sendo totalmente uma apatia enorme. O cara, eu saí de lá pior, paguei aquilo ali, disse para ele, aí fui me retirando. Ele foi vendo quando estava na porta, ele fez, o senhor não pode ir embora não. Eu digo, quem é? O senhor vai proibir de ir embora? Até logo, tchau, tchau. Agora eu quero dizer uma coisa para o senhor não nasceu para isso não, tá? Quem é o senhor para dizer isso? Eu digo, eu sou um headhunter, o senhor está na profissão errada. Bati a porta, fui embora, peguei o dinheiro. Na época eram 280, era muito dinheiro. Fui no outro médico, que era do grupo da sua mãe. Um grupo
Ele chegou, ele fazia assim, com todo respeito, tá? Não estou afim dele, não. E, olha só, você vai ficar bom. Meu, eu saí de lá melhor, só com esse toque dele em mim, e dizendo aquilo tudo não é nada demais, isso aqui, não é assim, aqui assim, me explicou tudo, eu saí de lá bem. Eu até esqueci aquilo. Porque às vezes as coisas estão na nossa cabeça aqui também. Então, tem pessoas que não nasceram para certas profissões. Então vamos lá. Então essa apatia, né, distanciamento, insensibilidade, os racionais podem estar no seu momento, isso é seu neto, isso é o Léo, eu aprendo. Quando eu estou no meu momento, eu não estou afim daquilo ali. Porque os racionais não nasceram para fazer sala. Quem nasceu para fazer sala não é ativo nem racional, é emocional só para fazer sala. E se a sala estiver boa. E se não tiver, a Heloísa já voa e já fica só um corpo. Não é verdade? Mas nasceu para fazer sala. Agora, racional e ativo não nasceu para fazer sala, porque dá uma agonia. Porque não nasceu para ficar. Você pode passar 20 horas conversando, foi tão bom, mas seu dia e você não notou a hora. É verdade ou não é? Hein? Então, aí as pessoas ficam julgando, porque o Roberto parece que está inquieto, ele quer não. Se for bom, ele pode usar o lado dele da empatia e ficar, se for bom. Mesmo assim. Então, essa impessoalidade, que foi o que o Beto fez comigo, a frieza, né? Fantasiosos, pode fantasiar a projeção negativa. Eu posso achar que aquilo aconteceu por aquilo, que a pessoa não deu bom dia para mim. Então, minha empresa aconteceu muito isso, que a pessoa fez aquilo. Eu posso fantasiar na minha cabeça um monte de coisa. Os racionais podem fazer isso. A gente tenta achar a resposta, na verdade. Sim. Porque não faz sentido, tipo, a pessoa, ela sempre foi assim, daí um dia não veio, por quê? E a gente não tem o emocional, então pra gente a gente não consegue ver que tu tá mal, não consegue entender, parece que não faz lógica, assim. Então, mas é que tá, pode criar uma fantasia, né? Por exemplo, você tem um lado assim, quando você fizer o nível 2, você vai entender porque você se enquadrou um pouco nisso. Aí se chama ego de apoio. É como se tivesse, daqui a pouco eu vou dar uma demonstração aqui, mas eu gosto mais de fazer isso no CPSIC 1, que eu mostro que ainda tem mais coisa para você conhecer sobre você. Mas o que a Brenda falou é exatamente isso. Como eu sou racional, eu fico tentando encontrar uma resposta, porque para mim não faz sentido lógica que a pessoa tenha assim. Está tudo desligado, entende? Então assim, aí tem a questão da insensibilidade, variação de humor. Então, olha, eu cheguei na Bahia, na cidade de Lauro de Freitas, no aeroporto, o aeroporto fica na cidade de Lauro de Freitas, e montaram um seminário, e eu estava lá, e tinha 3 filhas e a esposa, e falando, né, que meu marido tem que vir amanhã, porque ele não veio para o seminário, né? Mas quando eu comecei a falar do grupo de vocês, né, lá, do grupo racional, no outro dia apareceu um homem, e trouxeram, né, ele, e as filhas dizendo, ele falou de ti ontem, e vai falar hoje mais profundamente, que eu ia falar do outro dia mais profundamente. Aí, na hora do coffee break, né, tudo animado, dizendo assim, pai, tu não tem nada, uma da filha disse, a caçula, que é uma da Lili também, assim, pai, tu não tem nada, a gente já descobriu assim, ó, esse negócio do teu humor volátil, meu, elas começaram, quando ele fez um painel, ele disse, meu Deus do céu, eu tomando essa caixa de porcaria de droga. Porque eles acham que a gente é bipolar. Sim, é bipolar. Ele foi diagnosticado como bipolaridade, porque o humor durante o dia muda, oscila muito o humor. Então, assim, quem trabalha com pessoas assim, inteligentes, diz assim, meu Deus, esse homem aí, o meu patrão é bipolar, seu JR. Eu digo, não é não. Aí, quando entenderam no curso, todo mundo viu o patrão de outro jeito, viu a pessoa de outro jeito. O pai, nesse dia lá, desse Lauro de Freitas, foi fantástico. Foi um painel que eu fiz assim, ó. Tinha tanta gente no grupo de vocês que o painel foi 14 pessoas na frente. E aí ele teve que comprovar por causa dos outros. Porque todo mundo disse, não, eu sou assim também, eu faço isso. E ninguém estava tomando o remédio que ele estava tomando. Porque ele foi num profissional, né, de medicina, que disse que aquilo ali era bipolaridade, que tinha que tomar aquilo. Mas todas as 13 pessoas sem ele, tinha até gente muito mais do que ele, com um humor volátil muito grande, uma instabilidade, né, que é muito forte essa instabilidade. Avarentos, que é um grupo, no caso a Fernanda pode criar essa avareza, o Oliver pode criar essa avareza dos brinquedos, avareza de alguma coisa, eu posso criar essa avareza, mas o mais avarento mesmo é o grupo distante, que não tem ninguém aqui nesse grupo, né? A avareza e também a frieza, né? E tem também essa questão da arrogância. Por que os racionais se passam como arrogantes? Seu neto vai passar como arrogante. Os distantes, os neutros, eles não passam muito como arrogantes porque eles têm aquela questão da conquista. Né? Mas esses outros que eu estou falando podem passar arrogância. Quantos neutros racional a pessoa dentro da empresa se afastava achando que eles eram arrogantes? Porque eles não se misturavam muito, não conheciam, não tinha aquela... Aí depois viu que não era assim. O seu grupo também passa arrogância quando, né?
Né? Você como é carismático, mas se tiver muito sério, vai passar isso. Cada grupo pode passar, mas aqui passa muito mais. Esses três que eu falei, passa muito mais. Só sai mesmo o grupo do Léo e da Brenda nesse sentido. Não é? A questão ali de ausentes é que eles ficam ausentes, pode estar olhando para a gente, mas está ausente, né? E pode se ausentar também. E a questão de isolados, pode se isolar de uma hora para outra, não é só o distante, o neutro racional pode se isolar e outros podem se isolar também. A única que não se isola é o otimista. Se isolar tem algum problema. Tem que chamar para conversar, porque aí é uma coisa muito séria. No dia que o otimista se isolar, tem uma coisa muito séria. Tem algo horrível, né? Ou está apaixonadinho, ou está com uma coisa muito séria que aconteceu. Porque não é normal. E o que desmotiva e estressa as pessoas racional? Falta de feedback, retorno positivo e negativo é muito importante, principalmente para o Léo e para a Brenda, essas pessoas assim, é muito importante esse feedback. Lógico que o grupo do Alberto que tem esse lado de vocês, o teu grupo que tem esse lado de vocês gosta do feedback, né? Alguns gostam de feedback, todo grupo gosta de feedback, mas esse racional feedback é algo que faz, eles dão muito mais, né? Feedback. Eu acho que o único grupo que não gosta de feedback é da sua nora e do distante e da sua nora, que são esses dois grupos, e depois o É muito difícil. É muito difícil. Uma coisa que ela eu entendo ela, eu entendo feedback. Pra que feedback? Eu sei tudo, eu conheço tudo, já nasci sabendo. Eles são confiantes, né? A minha tia é assim, ela é confiante, ela sempre feliz, sempre, se tá bom, se não foi também. Desculpa, mas tem um pouco assim, pode ser que seja, mas tem dificuldades. A gente tem dificuldade, né? Mas é porque não quer feedback, né? Não entende feedback, mas é um grupo que não entende feedback, tá? Não entende nem para que existe feedback. Eu sei escrever feedback, né? Porque eu aprendi, não sou, né? Conheço feedback dos grupos, né? Mas feedback para mim só tem duas coisas: ou você ama ou você odeia, não tem meio termo, né? Você gosta ou não gosta. Então, lógico, existem os vezes, né? Que eu já falei para vocês, são aquelas pessoas que eu me desconstruí muito já, né? Para chegar onde eu cheguei, eu me desconstruí, eu não chegava onde eu cheguei. Então, não ter foco ou um objetivo é muito ruim. Principalmente para os racionais, tem que ter foco e objetivo. Sem foco e objetivo, eu não chego. E no caso dela, a Fernanda, ela tinha um foco e uma programação e um objetivo. Aquilo foi cortado, entende? Então eu tenho que voltar a fazer aquilo para depois fazer aquilo. Não é? Eu vou estar escrevendo um livro um livro que eu estou escrevendo, que é um livro romanceado sobre... aguardem, né? O título é Por que Ninguém Me Entende. Então vai ser histórias desse longo desses 26 anos que eu vi. E tem uma história que eu vou contar sobre o neutro racional, sobre a boneca, uma história da boneca lá que eu vou estar contando também. Isso é interessante. Negatividade, então eles não gostam de negativo, principalmente o grupo dos otimistas e futuristas racional, esses negativos eles não querem, né? E falta de liberdade para eles, assim, quanto menos liberdade você der para o Oliver, você der para qualquer pessoa racional, e eles vão fazer coisas proibidas, vão ter desejos proibidos que eles não teriam, porque a pessoa está proibindo, está cobrando alguma coisa. Então, eles vão gostar do proibido, não é? Ok. Principalmente o neutro racional e o otimista. O outro também, mas principalmente os dois. Falta de liberdade, pressão inesperada, não serve para eles, uma pressão inesperada, principalmente para o distante e o neutro, não é? E o próprio otimista também gosta. E rotinas, né? Rotinas, o racional ele acaba com rotinas, eles acabam entrando num processo que, lógico, o futurista racional é o que mais aguenta, né? E o neutro racional, e o distante para alimentar, mas é ruim para eles, para todos eles é ruim, até para o distante é ruim uma rotina também. Dor, porque ele se aprofunda, né? Não tem rotina porque ele se aprofunda. Dor e tristeza, eles correm, né? De coisa triste, dor, eles ajudam, mas tem um limite. O racional não tem empatia, nem não nasceram para isso, para trabalhar com dor e tristeza. Não nasceram. Então não adianta. Não adianta você querer que uma pessoa racional veja da forma que você está vendo a dor e tristeza. Não nasceram. Né? E falta de privacidade, porque eles precisam de uma certa privacidade. O otimista é um que não gosta muito de privacidade. Né? Só quando ele está mal. Por exemplo, hoje a mãe dele brigou com ele falou assim: agora eu quero ficar no meu quarto lendo. Isso. Mas isso aí é uma fuga. Até ele resolver, depois ele resolve. Mas é fugir da dor isso aí, né? É fugir da dor. Mas não nasceram para ter muita privacidade, né? Nasceram, da falta de privacidade aí dos outros aí, isso aí é ruim. Eles têm que ter essa privacidade deles, né? Ok? Então vamos lá, Léo. E agora, para finalizar, isso aqui é o que eu mais vou fazer aqui na Nova Zelândia enquanto eu estiver aqui, seja 3 meses, seja 4, seja 5, seja 6, né? Que é essa questão aqui que eu gosto de apresentar para vocês aqui na Nova Zelândia, funções desadequadas, as 3 inteligências. Ou seja, muitas pessoas chegam aqui na Nova Zelândia para trabalhar, elas têm que aceitar
trabalhos, né, para poder começar. Muitas vezes não dá certo porque ela vai pegar aquele trabalho que é contra a sua natureza, que ela não nasceu para fazer aquilo. E isso pode prejudicar muito a cabeça de qualquer idade da pessoa que vem para cá, para Nova Zelândia, ou para qualquer país que não é o seu. Porque você acha que você não deu certo, você acha que você é incompetente, não consegue fazer aquilo, mas na verdade aquilo é contra a sua natureza. Então, o que eu vou focar nesse Sepsiquicum, que vai ser inédito, vou estar focando, além de tudo que vocês já viram, nós vamos focar agora muito isso aqui para ajudar os brasileiros. Então, vocês que conhecem brasileiros que estão aqui, que já estão aqui há 10 anos, 5 anos, 3 anos, não deixe de trazê-los aí, indicar o curso ali, que nós vamos ter um desconto especial só para brasileiros mesmo, né? E quem veio hoje aqui já vai ter um outro norte por isso também. Então, vamos lá. Funções inadequadas às 3 inteligências. O que acontece? Por exemplo, uma pessoa que é da inteligência ativa, ela vai se obrigar a chegar aqui e não poder tomar iniciativa, não poder fazer a coisa como ela vê, não poder ser prática, não poder ser objetiva. Vamos supor que o Guilherme passe 6 meses fazendo isso, mas ele tem um objetivo. Mas se ele passar mais do que isso, ele vai ficar doente, até a própria saúde vai, pessoa, porque a pessoa não vai conseguir. Vai chegar todo dia em casa, cara, aí ela vai dizer, o que foi? Meu Deus, olha, tinha umas coisas lá que era tão fácil, podia ter feito assim, mas não fácil. E aquilo vai acumulando, vai acumulando, chega num ponto. Agora, se ele teve sorte, já entrou num lugar que ele faz a diferença, que ele está sendo prático, está organizando, eu não vou sentir isso. Quando o JR falar isso, eu digo, mas eu não senti isso. Por quê? Porque eu entrei no lugar e peguei já de cara. Vai ter muito brasileiro e muita gente que vai conseguir isso. Já entrou no lugar que eu tenho que ter a ver comigo, a função. Aquele cargo tem a ver com as minhas habilidades naturais. Agora, como o cargo, você tem inabilidades e o cargo está justamente com as suas inabilidades naturais, você vai dizer, cara, mas eu vou estar cansado todo dia, ok? E eu vou fazer pela primeira vez aqui, vai ser 1 hora só com vocês, que não vai ser um PVN, mas vai ser maravilhoso, porque quem vai ganhar isso eu vou ter 1 hora, vou separar 1 hora só para a gente discutir a questão das profissões. Não vai ser um PVN completo, mas vai ser inédito, eu vou colocar isso dentro desse Sepsiquicum aqui, inédito aqui na Nova Zelândia, tá certo? Então, uma pessoa que é da inteligência racional, por exemplo, vai trabalhar com uma coisa que é completamente emocional, que é atendimento todo instante, que é vamos supor, a pessoa vai, eu arrumei um negócio para aqui, que tu vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que saber se ela está bem, não está. Eu vou fazer aquilo, mas eu vou cansar. Tem um momento que eu não vou aguentar mais. Eu não vou aguentar mais, porque o que ele está fazendo é outra coisa. Então, tudo isso é importante, né, eu saber. E depois tem as pessoas que estão da inteligência emocional. Eu vou trabalhar num ambiente frio, vou me deixar isolado, eu não tenho pessoas para falar, não tenho gente para... posso ficar uma pessoa até um pouco neurótica, eu posso achar que eu não quero, estou indo ali porque eu estou obrigado, eu estou no outro país, eu sou obrigado a fazer aquilo. Isso mexe com o organismo das pessoas. Isso eu vou estar demonstrando aqui também, essa questão inédita aqui nesse Sepsiquicum, esse agora, que vamos ter 4 encontros. Então, funções desadequadas. Eu trago aqui nesse livro, vou pegar aqui para vocês aqui, nesse livro eu trago aqui um capítulo que eu resolvi trazer, chamado Desidentificação. O que se chama isso? Esse é um trabalho que aí, depois do Sepsiquicum, quem não faz o Sepsiquicum eu não posso fazer. Mas eu vou fazer um trabalho aqui para os brasileiros, assim, né? Bastante, assim, vamos dizer assim, assertivo, que é, a pessoa veio do Brasil, de uma determinada cultura, não só do país, mas daquela profissão dela, daquilo ali, e eu vou fazer o quê? A desidentificação que eu já fiz em empresas. Como é que é a desidentificação? É você se identificar com a cultura aqui, que o Léo sabe, com 2 dias eu falei como é que era o inconsciente coletivo daqui, né, Léo? Sim. E o Léo e a Letícia tinham dito, você tem razão, mas não é que eu desconfio do Léo e da Letícia. Eles são brasileiros, estavam aqui há 5 anos, né? Quem me provou isso foi o Kiwis e Maoris que estavam no curso. Em inglês, lembra? Eles que provaram isso. Então eu tenho o inconsciente coletivo de Oakland certinho. Já sei como o pessoal quer e o que é que eles querem de você. Então eu posso fazer uma desidentificação com você, com a sua inteligência, você entender tudo e você ficar melhor para qualquer entrevista. Eu também sou headhunter, né? Já construí, não é construir currículo, que a minha equipe faz isso. Construir o que você sabe para você ter o seu magnetismo pessoal. Quando você chega numa entrevista falando o que você sabe, é uma outra coisa. De que você pode ser em qualquer língua. Você vai chegar falando uma coisa que você está botando no currículo, mas que você não tem certeza se você, porque você fez aquilo que teve que fazer, é uma coisa. Quando eu fiz aquilo que eu sei fazer, aquilo é outra coisa. Ok? Então aqui nós temos um capítulo nesse livro aqui. Eu sou assim mesmo, é um capítulo, tem vários, né? Capítulo de crianças, professores, pais, gestores,
funcionários, psicólogos e terapeutas, né? Eu trago aqui trago 3 áreas da psicologia como estudantes da psiquiatria, da psicologia, né? Da neurociência, não é? Eu consegui construir bastante coisa nesse sentido ali, e trago ali algumas coisas ali muito interessantes. Então vamos lá, né? Aqui para finalizar. O envolvimento dos profissionais em uma empresa é um fator, né? É crucial para a eficácia dos processos e do crescimento das pessoas envolvidas, tanto das que já fazem parte da empresa, como das que chegam novas contratações, especialmente as pessoas de outros países. Também para que os projetos estejam de acordo com as suas habilidades naturais. Porque você pode pegar uma coisa para começar aqui, mas e o teu projeto? Ele vai morrer porque você está em outro país? Não, o teu projeto tem que continuar. Ok? Então vamos lá, vamos para a tela final, mais uma imagem aqui. Ó. Nós temos a próxima turma, né? A próxima turma são os sábados, vai ser dia 27/4, 4/5, 11/5 e 18/5. Horário de 15h40 às 19 horas. Ok? O que é legal? Porque a gente vai ter uma parada de 15, 20 minutos do coffee break. E se você precisar faltar um desses sábados, você vai pegar, o Léo vai separar essa aula gravada e você vai assistir depois, você não perde nada. Agora, é uma decisão, né? A nossa vida é feita de escolha. Você faz a escolha de ver o Ser Psíquico 1, você, em todos os países que eu fui, não tive dúvida que as pessoas estavam inseridas um desses 12 grupos aqui que nós descobrimos nesses 26 anos. Então, esses são o nome dos grupos, né? Tem os grupos aqui, tá certo? E eu queria agora dizer para vocês escutar assim, ó. Eu vou pedir agora para a Heloísa e o Guilherme, os dois começam. Qual foi a importância vocês como casal, como pais, né? Para vocês que vieram no workshop, que me surpreendeu também, vocês estarem inscritos. Qual a importância de vocês dessa descoberta na vida de vocês? O que vocês podiam dizer para as pessoas que estão aqui, os outros que para escutar o que realmente... Ladies first. Eu acho que ajudou muito na nossa relação. A gente estava com bastante dificuldade. Muita dificuldade. E eu posso dizer que mudou muito. O fato da gente não entender um ao outro, né? Desse ano para cá, melhorou bastante. Vocês fizeram o Ser Psíquico 2 também, né? Sim, o 2. E vocês estão entendendo cada vez mais, né? Entendendo Cada vez mais que vocês estudam, vocês sentem que tem mais informação? E a gente está aqui não só para prestigiar o seu trabalho também, que a gente dá maior força para que você estenda esse trabalho, eu acho importante, como para também, porque cada vez que você escuta, você aprende mais e mais, aí começa também a associar as pessoas da família, que antes você não associou, mas agora você já sabe e você já associa. Então, sempre é um ganho. Legal, olha, 2 anos que o Ainda Guilherme que você repita as mesmas coisas, mas você começa a fazer outras associações. Exatamente, porque muda as pessoas que vêm também para o workshop, olha, quando Sempre a pessoa diz assim, como é que eu posso ser instrutor GF? Né? Você pergunta, olha, é como um piloto de avião. Ele tem que ter não sei quantas horas de voo, né? O Ser Psíquico 1, que é o que vai acontecer no próximo sábado, ele é a porta de quanto mais você faz o Ser Psíquico 1, mas não é repetido, não, mudou as pessoas, eu tenho milhares de informações para passar, olha, gente. É muita informação sobre o grupo. Eu cheguei até eu tenho até nível 6. Eu tenho muita informação. Para medicina orgânica para você. Né? Tem muita coisa que o nutricionista que lá no Brasil já estão utilizando da descoberta. Já tem um nutricionista lá em Blumenau que já trata você pelo seu grupo. Sabendo que você, por exemplo, chega para o Alberto, ela vai saber que o Alberto gasta muita energia física e mental. Principalmente mental, porque ele fica buscando um elo perdido de coisa, de ideias. Então, o que ele vai precisar? Ela vai passar algo para você que tem a ver com o seu grupo, tem a ver com a sua inteligência, tem a ver com você, e também vai passar coisas para ver o que pode estar sendo ruim para você, para a sua dieta. Porque tem pessoas, determinados grupos, que tomaram corticoides, por exemplo, né? Se o Guilherme e o Alberto tomar corticoides, eles vão ter problemas ou para engordar ou para emagrecer. Por quê? Porque eles produzem corticoides, que é a cortisona, né, o cortisol. Os ativos produzem mais, foi a descoberta que eu fiz, por causa da adrenalina, produz mais do que outros de nós. Então, se eu tomo uma coisa que eu tenho, mas naquele momento eu não estava produzindo porque eu não estava bem, quando eu produzir juntando com aquilo que veio ali, armazenando no nosso corpo, vai fazer problema. Não dá problema. Ok? Por favor. Uma coisa bem importante que eu vi é
que, em vez de eu tentar ser o que me falta, eu procurar tirar proveito do que eu tenho de habilidades. E respeitar que o outro é um outro quadrado e tem um outro conjunto de habilidades. Então, eu nunca vou ser uma Heloísa. Nunca vou ter as habilidades dela. Sim. E não posso desvalorizar, desmerecer as minhas. Então eu tenho que tirar proveito das minhas e fazer com que ela tire proveito das habilidades dela, sem querer que ela seja um Guilherme. Isso. Olha só, fantástico, né? O que é que a gente faz na relação? Uma relação, alguém tá... Porque eu tenho no YouTube, no canal do Inato, tem um monte de vídeos sobre relacionamentos, né? É uma playlist enorme lá. Mas eu cheguei me lembro que no começo eu falei que num relacionamento de casal, não importa o sexo, alguém está cedendo mais. E geralmente quem está cedendo mais está se despersonalizando e tentando seguir a personalidade do outro. E o que vai acontecer? Nessa perda, e há casais que não precisaram disso. Quando um casal muda para outro país, eles vão ter que se descobrir, porque isso se chama, mas vai dar incompatibilidade, que é o que a Heloísa falou com muita sinceridade aqui, que estava difícil a relação. Por quê? Porque ela queria o bem dele, ele queria o bem dela, só que não há comunicação. Quando eu digo comunicação, não há comunicação de eu entender o que o outro está querendo, porque eu estou vendo uma coisa, ele está vendo outra, mas a gente quer a mesma coisa. E ele falou uma coisa que muito inteligente, muito sábio, que a Heloísa, ela tem as habilidades dela. Olha só, isso aí já leva a uma questão de quê? Não só do amor, do entendimento. Agora, quando a pessoa quer o meu my way, o meu jeito, as pessoas vão viver junto, mas estão separados de alguma forma. Estão juntos, mas estão separados. Já escutaram aquilo que a pessoa pode sentir solidão numa multidão, e a pessoa pode estar sozinha e não sentir solidão, que é a solitude? Solitude, é a solitude. Então eu posso estar numa multidão e me sentir só. Eu posso estar em casa sozinho e me sentir bem. Eu posso estar em um casal, mas quando eu não conheço o que é bom para o outro está perdendo alguma coisa, e quando o outro perde, eu também perco. Quando o outro perde, eu também perco, porque há rupturas. Quando o outro perde, eu perco, porque se o outro perder, já não é aquilo que me encantou, já não é aquilo que me atraiu. Então isso é maravilhoso escutar isso de vocês dois, até porque o Léo lembra, né, que a gente viu essa mudança em vocês, né Léo? Sim. E até o Léo mesmo comentava, que bom, né, como eles estão bem, porque isso é real hoje em vocês, dá para ver essa comunicabilidade até energética em vocês. Então isso existe. Muitas vezes os relacionamentos romperam porque uma parte não entendeu porque o outro é daquela parte. Não entendi. O parceiro não entendeu porque o outro é assim. Porque eu quero que seja daquele meu jeito, que é o my way, não é. Então, não só essa questão das profissões, mas dá para ver o porquê aconteceu isso nos meus relacionamentos, naquela empresa que eu trabalhei lá no Brasil, porque aquilo ficou na minha mente e é uma trava que eu tenho. Eu sou muito bom profissionalmente, eu faço tudo, mas tem uma coisa que me bloqueia. E é para isso que tem. Então, as terapias no Brasil, como aqui eu só tenho, eu mesmo quero treinar pessoas, né, para ser terapeutas, porque pessoas que têm habilidade para ser, eu vou ensinar o pulo do gato, porque eu quero que se expanda para ter terapias mais, assim, vamos dizer, assertivas, e que a pessoa realmente ajude a outra pessoa, não fique só naquela de que eu tenho uma parte dessa, mas não é o meu todo. Ok, obrigado, Guilherme e Luísa, né? Queria escutar agora, primeiro você, Raimundo, o que você achou? Bom, é interessante o slide que tem aquela frase de conhece-te a ti mesmo, né? Isso é muito interessante. E aqui na Nova Zelândia, quando eu cheguei e encarei todo esse desafio de você estar fazendo algo que não é agradável, que não tem nada a ver, é um abismo entre a sua profissão e o que você está fazendo, e você não consegue se encontrar, e você começa a entrar como que eu acho que a palavra mais forte, você se perde. E você se encontrar, você ter o equilíbrio de você continuar buscando o seu sonho, sabendo que é um processo, isso daí realmente é um desafio para o imigrante aqui. Eu acho que vocês chegaram num momento assim, eu acho que essa palestra, esse curso vai ser muito legal, divulgar bastante aqui. Você estava falando aí, eu estava pensando
num podcast aí, uns caras aqui que são bem bacanas, assim, que eles estavam falando sobre essas dificuldades que o imigrante tem. Então, para mim, acrescentou muito, e eu saio daqui com um desejo assim, de conhecer mais, de me conhecer mais, conhecer esse lado aí, né? Tudo que você falou com relação à inteligência emocional tem a ver mesmo comigo, eu sou assim. E eu quero conhecer mais, gostei. Que bom, Raimundo. Obrigado aí pelo feedback. Então, Alberto, né? Muito bem, Alberto. Você, o que você achou? O que você pode dizer? É um prazer estar aqui. Eu já fui convidado algumas vezes para participar dessa introdução do curso. Eu não pude vir por diversos motivos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, e poder ter essa introdução a esse estudo, que eu acredito que isso é um estudo, né, uma Sim. coisa, né, contínua, e eu consegui me ver pedacinhos das minhas atitudes em cada uma das inteligências das fases. Eu acredito que, como existem os outros grupos, são vários outros grupos que todo mundo deve se enquadrar. Já consegui ver na minha cabeça em coisas que aconteceram anteriormente, pessoas que eu vi que têm aquelas bases de inteligência também, e por que aconteceu. E eu acredito que isso é uma coisa de bastante futuro. Eu fico feliz de estar aqui, né, e fico animado e querer conseguir dar prosseguimento aos estudos, porque é uma forma bacana de ver isso aqui. Isso aqui é um grande estudo, e é exciting, é interessante fazer, né? É uma coisa que é legal. Né? Que bom, velho. Muito obrigado. Obrigado também. Então, Brenda Venturi, o que você achou, Brenda? Você que já fez um CPSIC 1, né? Mas agora está fazendo aqui um workshop, né, diferente. Então, para mim, a gente pode falar várias coisas, né? Muita informação, muita coisa legal, mas assim, para mim o mais essencial é o relacionamento com as pessoas, porque eu, como racional, sempre tive muita dificuldade em relacionamento com as pessoas. Muito, assim, é uma coisa que até hoje, eu digo que vai ser minha vida inteira, mas agora que eu descobri o inato, eu sei o porquê, eu sei, né, porque as outras pessoas também, como elas agem comigo, e assim, eu tô começando, né, dar os passinhos pequenos, eu tenho que me mudar e também, mas também entender os outros. A minha irmã, né, como do emocional diferente, eu queria porque que não é assim, se é mais lógico, e ela tinha as coisinhas dela, o jeitinho dela, e eu queria que fosse assim, e como isso dava desencontro, e depois quando tu entende, cara, como é bom se entender e entender as outras pessoas, isso. E eu fiquei pensando no meu pai, que é ativo, e minha mãe emocional, por exemplo, vindo para um outro país que nem aqui, que é mais emocional. Meu, como eles teriam dificuldade, né, vindo aqui sem saber de nada, se fosse o caso, né, como eles teriam uma barreira, porque, não vão se sentir aceito, mas não é isso. Tudo isso que a Inato explica por trás, né? Isso é a importância de todo mundo saber disso. Obrigado mesmo. Léo Rossetti, que já perdi as contas de quantas vezes você já fez, é instrutor também do Inato aqui em inglês, principalmente, né? Ele que dá também me ajuda aí nos cursos em inglês. Aí. Perdi as contas também. Bom, para mim é sempre mais conhecimento. É engraçado como toda vez que eu vejo uma turma nova, depoimentos diferentes, e eu vou falar os depoimentos de cada um aqui hoje, eu não me lembro de ver uma turma onde todo mundo foi tão coeso de entendimento, de depoimentos. Nossa, até me tocou assim quando vocês falam cada um aqui. E muito feliz por ter acesso a esse conhecimento. Eu sei o quanto se transformou na minha vida. E, poxa, vamos para mais, né? A gente está sempre aprendendo mais e cada vez que tem uma turma diferente, como você disse antes, muda a forma de explicar, muda os exemplos e nunca dá para dizer que você já sabe, você está sempre aprendendo. Como falou o Alberto, né, com muita propriedade, isso é um estudo que não tem fim, né? Até porque eu vou me embora um dia, mas eu vou deixar muita coisa até para a nanotecnologia, porque como eu sou um grande já estudioso da física quântica, né? Agora os grandes computadores quânticos estão saindo, a IA, a AI, né, que está saindo aí, mas tem sempre um ser humano por trás de tudo. E a gente tem que cuidar para que isso também chegue porque a minha contribuição vai ser não sei se vai ser chips, né, porque chips é um tão antigo, mas de alguma forma vai ser de alguns, se chama micro, que vai estar instalado para suprir certas coisas que a pessoa não nasceu. Porque não vai mudar os grupos, né? Vão mudar que a pessoa vai nascer de um grupo, isso já está comprovado. O Léo tem uma irmãzinha que estava na barriga da mãe, né? E eu já tinha identificado ela na barriga da sua mãe, né? Sua irmã, né? Que é do mesmo grupo do Raimundo, né? Então já consegui provar, e vou escrever sobre isso, que desde o zigoto já, né?
do zigoto, que já é a formação masculina e feminina, né? Então ali já está o grupo na prova de inteligência, se eu consigo comprovar. Né? Então, a Vitória quer falar alguma coisa? Não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas eu quero agradecer ao Léo, né, por ser esse, vamos dizer assim, ele é um grande entusiasta, né, dessa descoberta. Ele foi que fez com que eu viesse para Nova Zelândia em 2022. Quero agradecer a Vitória também, que preparou essas imagens aí, que eu tive um bug no meu Mac, aí, a gente se concentrou ontem. E aí eu estou reinstalando tudo no Mac aí, aqui. Né? E agradecer a vocês de estarem aqui, agradecer. E olha, gente, vamos chamar mais pessoas aqui. Às vezes a gente tem um familiar que a gente tem dificuldade de chamar, mas no Brasil aconteceu quando as pessoas dizem, meu Deus, porque ele me chamou antes, então levou uma lambada a pessoa do curso, porque a pessoa não vinha e quando veio, disse, oh, isso aqui é muito bom. Né? E às vezes a gente fica assim, será que essa pessoa vai? Mas chamem, né? Um colega, um amigo. Que Eu estou pensando numa amiga que está com dificuldade com a filha mais velha. Isso, traga a pessoa para cá para o Ser Psíquico 1, né? E a gente até desafia a pessoa a vir para o primeiro encontro. Se ela achar que não é aquilo, ela não precisa continuar. Né? A gente fazer esse desafio. Mas a gente fazer esse desafio e outra. Eu vou estar falando aqui sobre a primeira vez, eu vou dar isso vou dar uma canja muito grande no inconsciente e vou falar mais abertamente sobre o inconsciente coletivo de Oakland. Para quem quiser se dar bem em Oakland, o que é que você deve fazer. Uma coisa é você saber que é de tal grupo isso aqui. Não, eu vou dizer como é que você tem que agir, como eu já fiz isso em Blumenau. As pessoas chegavam de São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro, são dois estados que são antagônicos a Blumenau, antagônicos em todos os sentidos, porque se um blumenauense for para o Rio, ele morre, o São Paulo ele morre da fome. Se um carioca e um paulista chegar em Blumenau para investir, ele perde o dinheiro dele. Porque são psicosferas antagônicas. Uma pessoa que fala muito em Blumenau, ela é mal vista. Uma pessoa que se comunica demais, ela é mal vista. Uma pessoa que sabe demais é mal vista. Então, se você chega em São Paulo e você não fala muito no Rio, você também não se comunica. E você não ganha nada e você não faz nada. Então, eu vou falar sobre a psicosfera e consequência de Oakland. Então, eu vou dar de presente isso, não vou cobrar, vou estar dentro do Ser Psíquico 1, vou dar muita coisa. Isso vai ser um Ser Psíquico muito diferente. Os demais não, eu vou fazer igual, mas esse aqui, eu quero dar um pontapé inicial com brasileiros. Eu não sei quando é que eu vou ter outro, né? Porque a gente vai fazer agora com a plataforma em inglês, né? Vai ter tanto digital como em inglês, a gente vai fazer. Ali eu não vou estar falando muito desse assunto, porque em inglês a gente vai ter que moderar muita coisa, né? E como está aqui o brasileiro, eu vou falar um monte de coisa, vocês vão perguntar muita coisa e vai ser um Ser Psíquico muito diferente esse aí, tá certo? Então, muito obrigado, Léo, muito obrigado, Vitória, muito obrigado, Brena também está aí, a Brena também está na assistência aqui, preparou o café, preparou um monte de coisa aqui. E a gente, né, é uma equipe é isso mesmo.